Acusado aqui, o Robson. O senhor conhece? Sabe quem é? Sim, ele é meu vizinho. Vizinho? Tá, Sim. Tá ok. Parentesco com ele o senhor não tem, né? Não. Tá, o senhor será ouvido como testemunha, presta o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder por um crime de falso testemunho. Eu quero que já perguntaram para o senhor a respeito da presença aqui do Robson, enquanto o senhor presta depoimento. O senhor disse que não tem problema, é isso? Não tem. Ele é vizinho, não tem problema nenhum. Tá ótimo. Quem vai conversar com o senhor a partir de agora é o doutor Casagrande, ele é promotor de justiça, tem a palavra. Obrigado, doutor Tiago. Boa tarde, senhor João. Boa tarde. O senhor continua morando nas proximidades do Robson? Sim, a gente mora praticamente de frente. Tem tido contato com ele, então? Sim, a gente se vê direto, a gente se cumprimenta, a gente é amigo, Entendi. não tem problema nenhum. E com a família do Amarildo, o senhor tem tido contato? Eu tive contato com a irmã dele, foi quarta-feira da semana passada. Certo. O senhor foi arrolado como testemunha, o senhor prestou dois testemunhos, dois depoimentos, um na delegacia de polícia e outro em juízo, há um tempo já. O senhor se recorda desses fatos ocorridos em 16 de dezembro de 2017, envolvendo o Robson e o Amarildo? A única coisa que eu vi do envolvimento deles foi que eu vi o início só da briga. O senhor viu o início da briga. O senhor estava onde? Eu estava na minha casa. Estava na sua casa. Sim. Lembra o horário, mais ou menos, dos fatos? Não, o horário eu não estou lembrado. Período da manhã, tarde, noite? Eu acho que foi mais para o período da tarde, acho que, se eu não me engano. Se eu não me falha a memória, acho que foi para o período da tarde. Tarde ou noite? Tarde. Tarde. Tem Isso. certeza ou não lembra? Não, bem certeza eu não tenho certeza, assim, se foi bem no período da tarde, né, mas, assim, o horário, assim, não Pelo tenho... tempo já decorrido, o senhor não lembra? Não lembro. Certo. E aí o senhor lembra o dia da semana, se era um sábado, domingo, dia útil? Não, também não estou lembrado, também não lembro. Certo. E aí o senhor estava na sua casa e viu o quê? Eu vi que o Robson saiu da casa dele e seguiu subindo a rua da nossa casa, e daí chegou na frente da casa do Amarildo. O Amarildo estava sentado assim no meio fio, ele e mais um coleguinha dele, estavam tomando a cachaçinha deles ali. Esse colega dele, quem era? Esse colega dele, ele morava para baixo da minha casa, lá bem no final, quase no final da rua. Ele tinha alguma característica, alguma coisa que o diferenciasse? Ele tinha era portador de alguma deficiência? Ele andou sofrendo uma briga lá e ele ficou meio defeitoso, assim, sabe? Ele ficou com sequelas de agressões. Até ele tomava remédios, né? Ele estava tomando remédios e faleceu também há pouco tempo. Ele faleceu. Nós soubemos. Ele faleceu agora, coisa de... Faz acho que uns 5 anos, acho que mais ou menos, que faz que ele faleceu. O fato foi em 2017, final de 2017. Uhum. Estamos em 2023, final do ano completam-se 6 anos. Né? Então Sim. ele faleceu. Qual era o nome dele? O nome dele, o nome do menino... O apelido? Né? Do menino, o nome do menino lá, que era amigo do Amarildo, não tenho lembrança. A gente conhecia ele mais pelo apelido, o Nenê. Nenê. Todo Certo. mundo chamava ele de Nenê. Então estavam Amarildo e Nenê sentados, sim, eles bebendo. Eles estavam com o copinho de cachaça deles ali. E era comum tomando. eles ficarem ali? Ou... Ele sempre estava ali na frente da casa dele, ele sempre estava ali sentadinho ali, tomando a cachaçinha deles ali. E naquele dia o senhor observou quanto tempo eles ficaram ali? Eles ficaram bastante tempo ali. Bastante tempo. Eles estavam há bastante tempo ali sentados. Só os dois? Só os dois. Estavam tranquilos ali? Sim, eles estavam sentadinhos ali, tomando a cachaçinha deles e batendo papo, né? Como certo. sempre eles... Aí o senhor falou que o Robson aparece, sobe em direção ao quê? Ele saiu da casa dele e subiu em direção à rua transversal da nossa casa ali, onde que é a frente da casa do Amarildo. Certo. E por que ele subiu ali? Por que ele... Olha, eu não posso dizer o porquê que ele saiu. Sei dizer que quando ele chegou na esquina, ele chegou dando chute e soco no Amarildo. O Amarildo estava sentado? Ele estava sentado, no momento ele estava sentado. Estava sentado. Uhum.
E aí o que mais acontece? Não, daí para frente, como a casa é de esquina, aí tem uma parte ali que tem tipo como se fosse uma garagem. Aí para lá, quando aconteceu que ele deu soco e chute na Amarildo, para frente lá não deu para mim ver mais nada, né? Porque o senhor viu o início da agressão? É só o início que eu vi. O Amarildo sentado, inclusive? Sim. E aí o Amarildo cai e faz o quê? O Amarildo, ele tenta se levantar, na hora que o Robson chega, ele tenta se levantar, né? Que ele recebeu o chute, ele tenta se levantar, daí não conseguiu se levantar, ele já ficou, acho que no chão mesmo ali. E aí o senhor estava a que distância, mais ou menos? Você recorda? A distância da minha casa até na esquina é 50 metros, acho que dá. Relativamente próximo. Isso. Certo. E aí começa a aglomerar gente ali, como é? Não, a princípio ficou só eles ali. Só eles ficaram ali. Daí depois do acontecido que chegou mais gente, né? Depois que aconteceu. E o Robson ficou por ali ou foi embora, saiu? Ele ficou ali pela esquina, daí saiu, deu umas andadas, depois voltou novamente. O senhor, quando foi ouvido na delegacia de polícia, lá no dia 18 de junho de 2019, o senhor lembra de ter estado lá na delegacia? Eu lembro que eu estive lá, mas não lembro assim a data, eu não lembro. Lá correu tudo bem, não houve nada de anormal, o senhor não foi pressionado, não houve nada de errado lá? Não. O senhor prestou depoimento? Sim. Ninguém pediu para o senhor incriminar ou nada disso? Não. O senhor contou aquilo que tinha de fato visto? Sim, é o que eu vi o início da briga, para frente. Só para caso, doutor Tiago, os senhores jurados queiram acompanhar, e os doutores também, é o movimento 5.12, página 42. É isso, não é, Álvaro? Obrigado. Lá o senhor comenta o seguinte, o senhor, até a parte ali das agressões, do início das agressões, aí o senhor fala o seguinte, que o Robson teria tentado ir para a casa do tio dele. Tentado ir para a casa do tio? Aqui. Robson tentou ir para a casa do tio, porém o mesmo não aceitou. Robson retornou à sua residência, foi preso. Ele saiu, né? Agora eu não me recordo se eu falei. Ele não ficou ali, não prestou socorro ao Amarildo, nada? Não. Ele ficou por ali, daí ele deu uma saída, depois ele retornou, né? E esse tio, quem é esse tio que mora ali? Esse tio, ele mora do lado do campo do São Carlos lá. É longe dali, não? Não, é uns 150 metros mais ou menos da casa do tio dele ali. Por que ele foi para a casa do tio e não para a casa dele? Não. Conforme o senhor falou, né? Não sei, eu sei dizer que ele saiu ali, foi, né, andou para um lado, para o outro, e depois ele retornou novamente. O senhor chegou a ouvir o Amarildo falar alguma coisa para o Robson? Não. Não? Não. Dava para ouvir dali? Dava para ouvir. O senhor não ouviu nada? Não, chegou ali... ele chegou, ele deu o chute e daí depois deu o soco. Eu só escutei o Amarildo falar "ô louco" e não vi mais nada daí. Entendi. E essa situação que depois o senhor fala que não viu, mas ouviu comentários de que o senhor Robson teria batido a cabeça do Amarildo no asfalto, coisa do gênero. Falaram para o senhor isso? Alguém viu isso? Não, se viram, não me falaram, né? Agora, a forma que ele assassinou, né, o Amarildo, eu não sei se foi com uma paulada ou pegou a cabeça dele e bateu no asfalto. O senhor chegou a ver o corpo do Amarildo? Depois do acontecido, que chegou as viaturas policiais, eu fui até lá no local, né? Olhei, estava bem desfigurado o rapaz, né? Agora, como ele... Desfigurado? Não sei como que ele fez, né? Entendi. Então o senhor viu uma parte, daí não conseguiu, o senhor falou que tinha uma garagem, alguma coisa nesse sentido. É tipo uma garagem. O senhor também não quis se aproximar para que, digamos assim, não sobrasse para o senhor ali.
Eu acho que se a pessoa vai para ver uma briga, eu acho que a pessoa tem que pelo menos tentar separar, né? E sempre quem vai separar, sempre sobra para a pessoa que vai separar. Às vezes sobra uma facada, um tiro. Aí então, o senhor achou melhor ficar e depois só se aproximou. Só fui ver daí. O Amarildo morreu ali, no local dos fatos. Sim. O senhor chegou a vê-lo em óbito. Sim, quando o pessoal acho que se eu não me engano, o primeiro que chegou lá foi o SAMU. A moça chegou lá e viu se ele tinha sinais vitais e disse que ele não estava respirando, né? Até eu vi ela se comunicando, não sei se era com o pessoal da central, da SAMU, que ela disse, o que eu vou fazer? O rapaz não está respirando, né? Entendi. Aí eles só guardaram chegar, daí depois veio o SAMU, o CIAT, e daí constatou o óbito dele no local. Entendi. E o Amarildo, como era o Amarildo? Ele era dado a entreveros? Qual era o comportamento do Amarildo? Ele para mim, pelo menos, sempre ele foi um cara bacana. Ele só falava um pouco de besteira, de bobagem, quando ele tomava... Quando tomava. Quando ele tomava as cachaças. Ele não era um indivíduo agressivo, dado a entreveros, brigas? Não. Só se ele tivesse tomado uns goles. Daí ele ficava aquele outro meio valentão aí, querendo... Entendi. Brigar. Mas o senhor nunca chegou a vê-lo brigar? Não. Entendi. E outra coisa, o que teria motivado essa agressão do Robson? Bom, isso daí correu um boato lá que diz que o Amarildo andou falando que ia catar a irmã dele. Né, agora... Falou? Andou correndo um boato por lá. Né? Quando o senhor soube isso? Bem antes do acontecido, bem antes de ter acontecido. Antes do acontecido já? Bem antes, já ouvi o boato lá que andaram falando lá que ele falou de catar a irmã do E ele do falava Robson. Isso para as mulheres que passavam ali quando ele estava sob efeito de álcool? Não, nunca ouvi ele falar assim, sabe? Nunca ouvi ele falar. Camarada inconveniente. Ele não. falava essas... a gente só se irritava às vezes com ele por causa da cachaça, né? Que daí ele ficava falando besteira só, né? Entendi. O mal dele era cachaça. O mal dele era cachaça. Ele era usuário também de crack, droga, o senhor chegou a... Se eu não me engano, ele fumava maconha. Maconha eu soube que ele fumava. Agora pedra assim, o crack eu nunca ouvi falar, mas a maconha ele fumou. Entendi. O senhor tem antecedentes criminais, senhor João? O senhor não. Tem algum antecedente criminal ou não? Não. Qual é a sua idade? A minha idade é 57 anos. 57 anos, ficha limpa, conforme está no processo, Sim. Mas eu pergunto só para confirmar. Sim. O Amarildo, o senhor chegou a saber se ele tinha algum antecedente criminal, se ele foi preso, se ele era um indivíduo tido como perigoso, ou o mal dele era a cachaça? Olha, o Amarildo, se eu não me engano, eu não tenho bem lembrança, mas ele foi preso uma vez, agora eu não sei o porquê, né? Entendi. Se não me engano, Quanto tempo antes? Bem, eu acho que uns 5, 6 anos antes do acontecido com ele ali, mais ou menos uns 5, 6 anos. Não lembro o porquê. Não lembro o porquê. Entendi. E o Robson, naquele dia, o senhor tinha o visto antes, ali ao longo do dia, o senhor falou que Amarildo estava ali bebendo, né, em companhia do Nenê, e aí o Robson, o senhor chegou a vê-lo bebendo aquele dia? Ele estava em cima da laje ali da casa da avó dele, né, que ele morava no porão ali da casa. Ele e mais uns outros colegas dele lá também estavam tomando cachaçinha e estavam fazendo um pagodinho, né, que eles sempre estavam reunidos ali fazendo... tinha um pagode lá? Faziam uns pagodinhos ali. Entendi. E aí ele ficou quanto tempo ali? No pagode, bebendo? Eles ficaram bastante tempo. E que eu vi ali, que enquanto eu estava na frente da minha casa ali, que eu vi, eles ficaram em torno de umas 2 horas, mais ou menos, 2 a 3 horas aí. 2 a 3 horas. E diga uma coisa, seu Divaldir, quando ele sai de casa, ele vai em direção ao Amarildo ou ele passa pelo Amarildo? E aí ele passa pelo Amarildo? O Amarildo estava na rua, o senhor falou, estava no meio-fio. Ele estava sentado na frente da casa dele, ele estava sentado no meio-fio. E ele vai em direção ao
Amarildo ou ele vinha passando por ali? Não, ele foi direto ao encontro do Amarildo. Amarildo. Do jeito que ele saiu da casa dele ali, que ele subiu a rua, quando ele chegou na esquina ali, que o Amarildo estava sentado, ele já chegou... E ele sai de casa para falar com o Amarildo ou ele sai de casa com outro propósito? Olha, eu não sei, ele não chegou... Não tem como... ele não chegou nem conversar com o Amarildo, né? Se ele tivesse chegado e conversado, falado alguma coisa, tudo bem. Mas ele já chegou ali, do jeito que ele chegou chegou dando chute e soco no Amarildo. Entendi. E aí o Amarildo chegou a revidar ou não deu tempo? Não deu tempo. Ele acho que estava com muito efeito do álcool já, né? Que ele não conseguiu revidar, né? Que ele estava sentado Sentado, não conseguiu nem levantar. Não conseguiu nem levantar. Entendi. E depois o senhor acompanhou ali o atendimento, se aproximou, viu que ele estava em óbito. Sim. E os familiares do Amarildo chegaram a se aproximar ali? Houve alguma... Uma das irmãs dele que morava numa casa próxima ali veio ali, né? A mãe dele era bem idosa, né? Até esconderam, né? De medo de que ela tivesse alguma... que tivesse alguma coisa, né? Esconderam, né? Mas foi por pouco tempo, daí depois já tiveram que contar o que tinha acontecido com o filho dela, né? E a irmã, você falou que o Amarildo falou alguma coisa em relação à irmã do Robson. Sim, que saiu o boato lá, né, que ele falou que ele iria catar a irmã do Robson. Que irmã é? O senhor lembra o nome dela, não? Bom, eu vejo chamada de Tati, acho que deve ser Tatiane o nome dela. Ela estava por ali naquele dia, não? Não me lembro, acho que ela não estava ali. Não estava por ali? No que eu me lembro, eu não vi ela por ali. Eu não vi ela por... Lembra a idade dela, mais ou menos? Quando? A idade dela... Olha, quando aconteceu, que acho que ela tinha uns 18 anos, acho que mais ou menos. Mais ou menos uns 18. Mais ou menos uns 18 anos, não sei bem direito a idade, mas mais ou menos uns 18, no máximo acho que uns 19 ela tinha. E na roda de pagode ali, ela não estava, o senhor não chegou a vê-la? Não vi ela por lá, não. Eu vi só os meninos que sempre estavam com ele lá fazendo pagode. Lembra quem eram o pessoal que estava com o Robson na roda, ali, os meninos, quem eram? É tudo vizinho ali, que mora na José Coupe, outro mora mais lá para baixo, no final da vila. Eles sempre estavam ali fazendo pagodinho ali. Lembram os nomes ou apelidos desses que estavam ali? Bom, no dia, quero ver se... sempre estava o Betinho, o Valmir, que sempre estavam por ali. Estavam quantos ali, mais ou menos? Eles estavam... Quero ver... Eles estavam nos 5 ali, mais ou menos. Eles estavam ali fazendo o pagodinho ali. E o único que saiu foi o Robson. Os demais não saíram? Não, eles ficaram tudo por ali. Entendi, mas nenhum saiu lá em direção ao Amarildo? Não. Só ele que saiu. Entendi. E o relacionamento do Amarildo com essa irmã do Robson, a Tatiana, como era o relacionamento? O senhor chegou a ver algum entreveiro entre os dois? Chegou a vê-lo falando alguma coisa para ela? Não vi. Não vi. Eles tinham um relacionamento assim, de amizade. Entendi. Tanto é que o Amarildo virava mexer, ele estava lá no meio do pagodinho, junto com a rapaziada lá. Ele frequentava também esse pagode? Ele sempre ia lá. Sempre ia lá no pagodinho lá junto com a rapaziada lá. Entendi. Outra coisa, o senhor falou aqui que chegou inclusive a ver que a irmã de Robson ficava agarrada em Amarildo, na presença do mesmo Robson. Que história é essa? Ficar agarrada ali na pagode, ficava abraçada? Qual era... Ali... Você fala isso lá na delegacia de polícia, o que é essa história de ficar agarrada? Ali na loucura ali deles, ali de estarem tomando a cachaça ali, sempre rolava uma brincadeira entre eles ali, né? Sempre rolava. Não que ela tivesse um caso, porque depois foi
perguntado se ela tinha tido algum caso com a, não foi isso que o senhor, quando afirma que ela ficava agarrada ali, não era com esse propósito de dizer que ela tinha um caso com o Amarildo. Não. Naquela confraternização, Sim. um abraçar o outro, aquela coisa, é isso? Sim, exatamente. Entendi. É aquela bagunça, né, de estarem ali no pagode, tomando Mas um... como amigos. Sim, sempre como amigos. Entendi. Não que ela tivesse um caso, um relacionamento Não. com o Amarildo. Não teria caso nenhum com ele. O Amarildo era solteiro? Era solteiro. 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 E viveu a vida toda ali. Sim, viveu. Ele ficou um tempo com a irmã dele na Suíça. Ah, ele chegou aí para a Suíça? A irmã dele levou ele para a Suíça, daí ele ficou um tempo lá, daí retornou para o Brasil, né? Chegaram a tentar interná-lo, buscar um tratamento para ele. O senhor falou que ele era alcoolista, né? Pelo que eu entendi. Sim, ele era alcoólico. Eles tentaram até um tratamento para ele, tentaram? mas tentaram, mas não teve solução para ele. Ele não... Outra coisa, senhor Divaldir, não duvidando a sua palavra, mas até para que fique claro que o senhor não veio prejudicar o Robson aqui. Quando o senhor relata isso que o senhor viu, é a terceira vez que o senhor relata, né, os fatos, o ocorrido. O senhor não tem nenhum mau propósito aqui em querer incriminá-lo, querer prejudicá-lo. Portanto, que se diga isso. Não, eu não tenho intenção nenhuma. Tanto é que a irmã do Amarildo, ela conversou, ela me mandou um áudio para mim, que se ela fosse chamada aqui, certo, ela iria falar para o senhor que era para soltar ele, né? Ele nunca foi preso. Não, digo, foi preso um dia, né? Então, essa questão toda, é importante que se diga, né, que isso compete agora à justiça, porque isso não depende da vítima ou dos familiares da vítima. É um crime de homicídio contra a sociedade, contra a coletividade, não apenas contra a Amarildo. É importante deixar claro isso. Certo? Mas o senhor não tem nenhum mau propósito. O senhor comentou, está contando aqui para nós aquilo que o senhor viu. Sim, exatamente. O senhor não está criando história aqui. Não, senhor. Não está inventando. Não, senhor. Perfeito. Mais alguma coisa que o senhor tenha lembrado, o senhor Divaldir gostaria de complementar, gostaria de falar aqui, que o senhor reputa importante, a respeito dos fatos. Não de fuxico, aquilo que o senhor realmente presenciou e pode nos contar aqui e colaborar com o esclarecimento dos fatos. Não lembro de mais nada. O que eu vi, acho que foi só o início mesmo da briga, né? O início ali da briga e para frente eu só fui ver depois do acontecido, né? Agora, sei lá, achei até besteira da parte dele ter feito isso, né? Perfeito. O senhor não entendeu, é isso. Isso que aconteceu, essa besteira que o senhor fala. Eu achei até besteira da parte dele de ter feito isso, né? Poderia até ter dado um corretivo no rapaz lá, né? Mas deixado ele viver. Perfeito. Eu agradeço ao seu Amarildo, Divaldir. Doutor Tiago, devolvo a palavra. Obrigado. Doutor, defesa, alguma pergunta? Obrigado pela defesa do acusado Robson. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. O senhor confirma que reside na rua Bortolo Kuhlmann, é isso? Isso. 108. Isso, exatamente. A sua rua, a sua casa tem laje, não? Não, a minha casa não. Sei. E em 2017, se o senhor lembrar que esse fato aconteceu, só foi que foi à tarde, mas aconteceu 22 horas e 30 minutos. Essa rua naquele bairro, sinceramente, tinha boa iluminação, não? Não, ela não era muito boa na época, né? Ela não era muito boa, essa iluminação. Era meio escuro, então. Ela mais para escuro do que claro, isso? Hoje não, hoje não, tô falando, desculpe, na época dos fatos. Não, na época a luz era essas lâmpadas amarelas, então ela ficava meio escura assim na rua. Entendi. O senhor estava onde? Exatamente na sua casa, quando o senhor falou que viu? Eu estava no portão da minha casa. Portão. Isso. Do portão da sua casa para Rua Agábito,
Dá quantos metros até a esquina? Ele deve de dar mais ou menos uns 50 metros até ali onde que é a casa do Amarildo. Entendi. Na esquina. E nessa noite tinha mais pessoas ali andando na rua? Andando? É. Conversando. Não, eu tinha nas casas vizinhas, né? Que tavam, Não, falando na rua, assim, tava passando o carro? Não, tava só o Amarildo e o Nenê, né? Que estavam sentados lá na esquina tomando a cachaçinha deles. Entendi. Podia, Alvo, mostrar um mapa pro senhor, tá? Ah, Vamos apagar a luz um pouquinho? Desculpa se aproximar assim, mas... Os jovens não estão enxergando. Ah, isso aqui não pega muito bem ali. Não só não pega bem, como reflete e prejudica os olhos. Se fosse o telão lá do Centro Cívico. Você tem aquela régua, Ana? Só que movimento que tá isso aí, Álvaro, rapidinho, né? Página 30 do Jurados. Documento 5.10. Página 30 do Jurados. O senhor está enxergando, senhor? Quer chegar mais perto? A sua casa, qual é que é aqui? Na Bortolo Kuhlmann. posso me aproximar para mim ver Mas se eu trazer o microfone junto dele. Hein? Traz o microfone junto. Usa o meu daí, então. Os já estão vendo? Aqui é a Bortolo Kuhlmann, certo? Onde que é a sua casa aqui? Domingos Agávito Budel. Tá, quero ver aqui. Você não fala na Bortolo Kuhlmann? Sim, eu moro na Bortolo Kuhlmann. Tá, qual é a sua casa? Aqui é a Bortolo Kuhlmann. Você não vai saber, não fica a sua casa? Essa aqui é minha casa. Aqui é Domingos Agávito Budel, certo? Casa da Marilda é essa aqui, ó. E a minha casa é essa daqui. Tá, então deixa eu mostrar pro senhor Joás. Então a casa do Maurílio, a casa do senhor é essa aqui, certo? Pode ficar aí. Pode. Então, ele falou que a casa dele é essa aqui. E aqui é a casa do Amarildo. Isso, é bem de esquina a casa dele. Então, ele não estava na frente da casa dele, não seria, a frente da casa dele não seria aqui? Sim. E mesmo assim o senhor conseguiu ver daqui e a frente da casa dele? Ele ficava na esquina, certo? Com licença. Ele ficava bem na esquina aqui, ó. Homem que tem um puxadinho aqui, ó, que parece uma garagem. Ele ficava sentado todo dia aqui, ó, nesse cantinho. Da minha casa dava para mim ver aqui na esquina. Mas como? O senhor estava na frente da sua casa, certo? Do portão. Sim. E o senhor conseguia ver aqui? Não, mas a frente da casa dele pega toda a frente aqui, ó, certo? A frente da casa dele. É aqui? Ele ficava sentado aqui, ó, sempre então, no cantinho aqui no cantinho do meio fio aqui, no cantinho desse puxado que tem aqui. Aqui então. É mais para então, esquina. ok, depois eu vou mostrar para os senhores jurados. Tá, o senhor falou que a briga supostamente foi aqui então. Ele começou aqui, certo? Aqui bem na frente aqui desse puxadinho tem um poste, ele estava sentado aqui do lado do poste, então o Robson saiu daqui da casa dele e percorreu isso aqui e daqui ele chegou dando chutes e soco. Daí o senhor confirma que daí a Marília caiu aqui, e o senhor falou com o seu promotor. Caiu para lá. Não, só para cá. Pra cá, ele caiu pra cá. Se ele caísse pra lá, eu teria visto toda a briga. Não, se eu for pro promotor, Deixa eu fazer a pergunta e o senhor responde. Se eu for pro promotor que ele já foi pra cima do Amarildo, o Amarildo já caiu. Sim, então ele tem que cair aqui, certo? Ele caiu pra cá.
Ele caiu para cá. Aqui, bem na frente aqui na frente desse puxadinho que tem aqui, certo? Opa. Mas daí sumiu o mapa. Obrigado. Tá, mas o senhor falou pro seu promotor que a briga começou aqui e ele caiu aqui. Aqui, ó, aqui bem na frente aqui desse puxadinho aqui, ó, Ele caiu esse onde? telhadinho branco, tem um poste. Aí o Robson subiu de lá da casa dele, veio e daqui eles vieram para cá. A hora que ele chegou aqui na esquina, que eu vi primeiro chute e soco, certo? Daí eles vieram para cá. Ah, então ele não caiu aqui, então eles vieram brigando daqui até aqui. E o senhor não viu? Ele chegou aqui, ele deu chute e soco e daí vieram para cá. Mas- E o Marildo caiu morto bem aqui, ó, né? Nesse cantinho aqui, ó. Nesse cantinho. Bem aqui, ó. Mas Só uma questão de ordem, em nenhum momento ele falou que eles vieram brigando, doutor. O senhor está colocando Não, eu sei, palavras não, eu na sei. boca da testemunha. não, doutor, eu perguntei, O senhor acabou de falar brigando. mas daí ele caiu aqui então, certo? Sim. Tá, então eu vou reformar a pergunta. Ele caiu aqui então, certo? Como é que o senhor explica que o cadáver está aqui então? O cadáver caiu aqui, ó. Não. O cadáver estava aqui na frente dessa outra casa aqui, ó. Bem nesse canto aqui, ó. Tá ok. Bem aqui ele estava. Depois eu explico para os senhores Aqui- jurados. Aqui é a casa do Amarildo, certo? Certo. Ele estava bem aqui nesse canto aqui. Ah, já passou para cá. Mas tá bom, depois eu explico para os senhores jurados então. Então o senhor confirma que chegou primeiro o SAMU, depois o SEAT, isso? Sim. Chegou o primeiro SAMU, né, que chegou a fazer o atendimento, e daí a moça constatou que ele não estava respirando, daí ligou, não sei se foi para a central deles, né, que Tá. Quanto tempo que demorou para chegar o SAMU? Se o senhor souber. demorou que uns 15 minutos, mais ou menos, 15 a 20 minutos. Entendi. O senhor viu se tinha alguma testemunha que falou que ele estava vivo ainda? Que demorou 15 minutos para chegar o... Se o senhor souber, né? Não tenho... que a hora que o SAMU chegou, ele estava em óbito. Tá, que demorou 15 minutos, né? Demorou uns 15 a 20 minutos, mais ou menos. Ok. O senhor falou que já escutava boatos, né? Que a vítima mexia com a irmã do acusado. Sim. Eu escutava boatos lá. Tá, mas isso você pode me dizer 3, 4, 5 anos antes disso ou só se o senhor souber? Não tenho lembrança. Mas anos ou meses? Não, isso dali foi o quê? Meses, mais ou menos, Entendi. que eu via. Então o senhor confirma então que o acusado estava comendo churrasco, tocando pagode e bebendo. Sim, eles estavam em cima da laje, na frente da casa da avó dele. Eles estavam tomando a cachaça deles, a cerveja e fazendo um pagodinho. Entendi. Passa. Boa tarde, senhor Divaldir. Boa tarde. Conta para nós, senhor Divaldir, sobre essa mensagem que a irmã de Amarildo havia mandado para o senhor depois dos fatos. O senhor acabou de relatar logo antes ali. pro Só uma doutor questão de promotor. ordem, doutor. Essa mensagem está nos autos? Não, essa informação acabou de... Não, mas ser ela dita. está nos autos? Foi juntada pela defesa no Não, a 479? defesa não tinha conhecimento. Ah, dessa certo. mensagem. Obrigado. Ele está trazendo agora essa informação. Mensagem? O senhor acabou de falar que ela mandou um áudio para o senhor. A irmã do Amarildo. Isso, a mãe. Sim, ela até queria me trazer eu aqui, né? Se fosse possível, ela queria entrar aqui dentro para falar a respeito
desse acontecido e que era para dar uma chance para o rapaz, certo? Que ele é pai de dois ou três filhos que ele tem, certo? E se ele se regenerou, da época que aconteceu isso daí, se ele se regenerou, que ele está trabalhando, cuidando da família, que era para dar uma chance para ele. Entendi. Outra questão, senhor Divaldir, quanto tempo o senhor fala que acompanhou ali o início da situação, da briga? Quanto tempo estaria Amarildo ali sentado, tomando lá uma cachaçinha que o senhor comentou? Amarildo, ele estaria o quê? Mais ou menos uma hora, mais ou menos, 1h30 que ele estava ali na frente junto com o coleguinha dele ali. Tá bom, somente isso, licença. Só mais uma pergunta, doutor. E quando o senhor conversa com a irmã da vítima, qual é o nome dela? Marilza. Ela chegou a falar até que foi se o senhor confirmasse, se o senhor souber, que até foi um alívio de infelizmente o Amarildo ter falecido? Não. Não? Não. Ela não. Jamais ela falou isso, que ela gostava do irmão dela. Não, só uma pergunta. Sem mais perguntas. No Conselho de Sentença, alguma pergunta? Não? Eu tinha feito uma questão ali, mas eu não sei se é o caso de entendimento meu. O Álvaro, ele me passou, eu não sei se é isso que o senhor se refere, porque a testemunha falou que queria catar a irmã, é isso? O senhor queria saber o que significaria isso? Catar, o que ele quer dizer, catar? Tá. Vou fazer o quê com? O senhor entendeu a pergunta? É que o senhor no início, quando conversou com o promotor de justiça, o senhor falou assim, ele disse que é catar a irmã, né? Na verdade o jurado ficou em dúvida o que seria esse catar, né? Se o senhor souber responder. O problema é o seguinte, é fazer sexo. Fazer sexo com a irmã do Robson, que o catar é a gíria deles de chegar e falar, vou catar, né? Tá. Ok? Tá. De minha parte, senhor Divaldir, segundo diz a denúncia, isso foi ali por volta das 10h30 da noite. É isso? O que? Esse fato aí. Olha, eu não tenho bem lembrança, que faz anos eu não tenho lembrança, né, do horário. Né? Tá, mas era à noite. Eu não tenho lembrança. Eu não tenho lembrança para mim. Tudo bem, mas a pergunta, na verdade, é outra, né? Isso aconteceu ali no Buchatuvinha, pelo que eu verifiquei ali, perto de José Cupe, que é próximo do Manuel Ribas, ou não? Ele da Manuel Ribas ali na minha casa, ele dá o quê? Uns 200 e poucos metros. Tá. A pergunta que segue é a seguinte, esse local ali, o que é? Uma área residencial? Sim. Tem casas ali, tem comércio também? Tem casa próximo, tem mini mercado. Esse episódio aqui, ele aconteceu num lugar então que, pelo menos em potencial, tinha movimento de pessoas, de veículos? Ou não, é um local abandonado? Não, ele ali não ele vira e mexe, ele passa veículos. Não é assim, aquele movimento que nem numa Manuel Ribas, digamos no caso, mas ele sempre está passando veículo. Tá. E aí fora o senhor ali tinha mais gente na rua que acompanhou tudo isso aí? Só se na casa vizinha tenho visto o episódio lá, que eu só vi o início da briga ali, daí no caso para frente, só se alguém em alguma outra casa tenha visto. Tá, entendi, tá ótimo. Eu não tenho mais perguntas. Aliás, eu tenho mais uma aqui, só para finalizar. A vítima, o Amarildo aqui, ele tinha filhos? Não. Não? Tinha alguém que dependia dele, que o senhor sabe? Hein? Alguém que dependia dele? Não. Não? A mãe dele tinha aposentadoria do falecido pai. Então ela não dependia. Era ele que praticamente dependia da mãe. Tá, entendi. O que ele fazia da vida? Olha, até ele, no acontecido, ele estava desempregado. Tá, entendi, tá ótimo. Eu não tenho mais perguntas, eu agradeço a sua presença, a gente encerra, tá bom? Obrigado. Tá bom. Tá bom? Tá ok. Ana da Silva Barbosa. Michalek, agora que eu sou casada. Desculpa, eu não entendi. Agora eu sou casada, ele mudou o sobrenome. Tá, e qual que é agora? Michalek. Tatiane da Silva Barbosa? Michalek. Michalek, tá bom. Tatiane, em relação ao Robson, que é acusado, que a senhora tem parentesco com ele? Eu sou a irmã dele. Tá. Veja,
Tatiane, a senhora, a rigor, não é obrigada aqui a prestar depoimento, né? Entretanto, uma vez que a senhora prossiga aqui, nossa conversa, a senhora presta o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder por um crime de falso testemunho. Então, diante disso, eu questiono a senhora, prosseguimos ou não? Prosseguimos. Tá ótimo. Então, conforme dito aqui, presta o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder por um crime de falso testemunho, tá bom? Quanto à presença do Robson aqui em plenário, enquanto a senhora presta depoimento, algum problema? Não. Tá ótimo. Quem vai conversar com a senhora a partir de agora é o doutor Casagrande, ele é promotor de justiça, tem a palavra. Obrigado novamente, doutor Tiago. Boa tarde, senhora Tatiane. Boa tarde. Se a senhora precisar de uma água, fique à vontade. Tudo bem. E a gente para a qualquer momento para a senhora sentir o mais confortável possível. Eu sei que são fatos que a senhora já relatou anteriormente, pelo menos em 2 oportunidades. Né? A senhora estava presente por ocasião da morte do Amarildo? Não. Não? Naquele dia a senhora Naquele não estava dia, ali? não. A senhora soube da morte do Amarildo como? Minha mãe telefonou para mim. Em que momento? Foi bem logo No dia ou depois? Foi no mesmo dia, bem logo após, assim. Já tinha passado acho que uma meia hora. Uma meia hora. É. E a senhora se deslocou para o local ou não? Não. Não. Fiquei por casa. O que foi relatado pela sua mãe? Oi? O que a sua mãe relatou para a senhora? Minha mãe relatou que no caso ele tinha brigado com o Amarildo e que ele tinha vindo a óbito. E ela relatou o motivo pelo qual? Não, no dia não. Não? Não. E a senhora soube depois? Qual teria Soube sido o depois. motivo? Depois? Depois. Quanto tempo depois? Foi logo após, que daí eu conversei com meu irmão e ele me informou o O que motivo. foi relatado? Que ele tinha provocado ele novamente, que tinha falado que ia me comer, que ia me pegar. Nesse fato, que ele foi tirar satisfação. E aí? Daí, na casa que ele foi brigar com ele, né? Daí, tudo que aconteceu, ocorreu o caso, né? A fatalidade. A senhora tinha quantos anos por ocasião da morte do Amarildo? No ano que ele faleceu, Quantos anos a senhora tinha? Qual era a sua idade quando o Amarildo foi morto? era 2017, tinha 17 anos. 17 anos. 17. Essa situação, parece que o Amarildo era um camarada boquirroto, que falava um monte de coisa. Era verdade isso? Era verdade. Ele era alcoolista. Ele era alcoólatra e usuário de drogas. Usuário de droga e alcoólatra. Sim. E ele mexia com as pessoas na rua. Bastante, principalmente mulher. Mulher. Não era com a senhora em particular, Comigo também, né? mas com outras mulheres, com pessoas. Também. Ele tinha por hábito falar. Sim. O que ele falava? Falava, um dia eu vou te pegar, gostosa, um dia eu vou te comer, essas palavras dele. Quando ele falava isso, ele aparentemente ou visivelmente embriagado. Ele estava sob efeito de álcool. Às vezes sim, às vezes estava são até. Entendi. Falava, não sei se era um gosto dele que ele queria. Não sei. E aí essa questão de falar se limitava a isso. Ele nunca tentou nada. Não. Oi? Nunca tentou nada. Nunca? Não. Nunca se aproximou da senhora, nunca... No Se sentido... aproximar já chegou perto, assim, mas nunca tentou pegar e... Entendi. A Nunca força, assim, vamos praticou nenhum ato ofensivo, a senhora, no sentido de algum ato obsceno, alguma coisa. Ele falava só. Falava. Só Fora falava. isso? Fora isso, não. Isso já vinha há quanto tempo? Eu tinha... Esse ano, 2017, já não morava mais lá. Eu visitava minha mãe frequentemente, que ela morava lá. Mas eu era quando eu tinha uns 13, 14 anos, que eu era nova. Eu saía com as meninas, minhas amigas. E aí, quando E passava... morava do lado, passava, ele sempre mexia. E a senhora dava importância para isso? Dava bola ou ignorava? Não, ignorava, assim, não ficava, sabe? E chegava a comentar em casa com o Robson? Em casa eu já cheguei a comentar. Falava, Comentou com o próprio Robson? Cheguei em casa, assim, da família estando lá, falei, falou isso, mas não... E aí, os familiares, o Robson faziam o quê? Não fazia nada, assim, não expressava. Não deram bola? Certo. Chegaram a procurar a polícia para fazer um boletim de ocorrência, alguma coisa nesse sentido? Não. Registrar essas palavras aí de baixo calão, não. Uma situação ali de, digamos, perturbação da tranquilidade, que seria uma contravenção penal. Né? Sim. Chegaram a tomar alguma providência? Não. Por que não? Não sei te dizer, assim, acho que... Não sei explicar.
Mas nunca, A nunca senhora fomos. não dava bola. É coisa de bêbado, é isso? É. Entendi. E toda a família sabia disso. Isso aí, pelo jeito, levou mais de um ano. A senhora falou que começou com 13, 14 anos. A senhora morou não ali até era- que idade? Oi? Até que idade a senhora morou ali? Até 2015 eu morei ali. Ou seja, Final de 2 anos. 2015 eu fui embora. Quase no final de 2015 eu fui morar com meu pai. Passou a morar com o pai. Mas eu Certo. frequentava final de semana. Todo final de semana eu estava lá, porque minha mãe morava lá. Minhas Saiu de amigas. lá não por causa do Amarildo. Você Não. saiu- Saí por outros motivos. Entendi. Que também não é o caso aqui, a gente não vai expor a sua intimidade, Aham. né? Mas não por isso. Não. Entendi. E outra coisa, nesse dia a senhora então não esteve lá, em dias anteriores, não houve nada de anormal em relação ao Amarildo, nada. Não. Entendi. A senhora se recorda qual foi a última vez que o Amarildo falou esses impropérios, Não me recordo. antes da morte dele? Não. Da última vez, assim. Não me recordo. Faz muito tempo, né? Já não. Entendi. Depois que a senhora saiu dali, em 2015, a senhora comentou que passou a morar Foi, com sua mãe, final de né? 2015, aham. Até a morte do Amarildo, houve mais algum episódio? Houve várias. Várias, não, algumas vezes que ele tava por lá e falava, um dia eu vou te pegar ainda. Tipo. Não sei se era uma obsessão dele que ele tinha. Mas né? de concreto, nenhuma atitude dele, senão a senhora teria tomado alguma providência. Sim, como se ele tivesse chegado perto de mim, com certeza eu teria, né? Isso nunca houve. denunciado. Não. Entendi. Era mais. E ele ficava ali no meio-fio, na rua? Geralmente ele ficava na bebendo? frente da casa ali. Daí tem um campo perto também que ele geralmente ficava lá. Bebendo, tinha os outros caras que também ficavam junto. Entendi. E esse senhor, o Divaldir, a senhora conhece? Conheço. Ele mora bem próximo ali? Ele mora quase de frente ali da casa do Amarildo. Quase de frente à casa do Amarildo. É. Olha só. Entendi. Na verdade que a entrada é pra cá, mas a casa dele dá tipo umas 3 casas descendo. Dá é para bem ver grande. ali tudo, a região ali é bem próxima. A casa de um é bem próxima do outro. É quase na esquina a casa do Amarildo, da O família. Amarildo é na esquina. Perfeito. Entendi. E hoje a senhora mora com Hoje o seu eu- pai? Não, hoje eu sou casada. Casou, mas Casei. até então a senhora disse que saiu Moro de casa do lado da casa do meu pai. em outro bairro. Não, no mesmo lugar. Eu morava lá, daí construí minha casa do lado da casa do meu pai. Hoje. Mas É. lá, quando na morte do Amarildo, a senhora morava onde? Com meu pai. Onde? Lá no bairro Cachimba. Lá já bem distante ali. Bem distante. aham. Entendi. Já foi perguntado anteriormente, a senhora lembra de ter respondido, né? A colega perguntou se ele tinha tocado um dedo na senhora, a senhora falou que ele nunca tocou na senhora. Não. Né? Entendi. E que não era só com a senhora, era... Tinha várias. Alguém chegou a tomar alguma providência ou buscar ajuda para o Amarildo? Que eu saiba, não. E as ex-mulheres dele também nunca mais apareceram. Alguém por lá. chegou a chamar a polícia? Alguém estava realmente incomodado com isso? Não. Que eu saiba, não. Certo. E o Robson nesse dia? A senhora sabe por que ele sai de casa? Ele parece que estava num churrasco. Pelo que foi me dito, foi que ele foi atrás da minha cunhada, que ela estava na casa da mãe dela. Como? Tava na casa, ele foi atrás da minha cunhada, Ele sai de casa atrás da convivente dele. Qual é o nome dela? a Tatiane também. Também é Tatiane. É. Então ele sai da casa dele para procurar a Tatiane. Procurar a Tatiane, que ela Mas por tava que na... ele... Não sei por que ele foi atrás. Acho que ela tinha saído, não sei. Entendi. E aí ele sai de casa sozinho atrás da Tatiane. Sim, E aí passa pelo Amarildo. sim. Que Foi- tinha que passar pela esquina, no caso. Tinha que passar... Para subir da casa da mãe dela, tinha que passar pela esquina. Então foi... Para subir a casa da mãe dela, da outra Tatiane, que é a Uhum. convivente do senhor Robson, tem que passar por ali. Tem. E aí o Amarildo teria dito alguma coisa para o Robson. Teria falado novamente essas palavras, né? Que ele já vinha falando pro meu irmão. Entendi. E até então o Robson chegou a aconselhá-la quando a senhora comentava com ele a respeito do comportamento do Amarildo. O Robson, olha, vamos procurar a polícia, vamos dar um jeito nisso. Não, nunca falou nada. A senhora chegou a pedir para o Robson dar uma reprimenda no Amarildo? Não. Se fosse o caso, eu teria procurado a polícia, né? Que era o certo.
O certo era procurar a polícia. Sim. A senhora em nenhum momento pediu para o Robson dar Não. uma sova nele Não. lá, dar um susto, coisa... Não, jamais. jamais. E essa questão que a senhora relatou, que ele saiu de lá para... A senhora lembra de ter comentado que ele teria brigado com a Tatiane nesse dia? Eu acho que no caso do dia que minha mãe falou, pode ser que eu tenha entendido isso, mas pelo fato não tinham brigado. Ele só foi em busca dela, porque ela tinha saído. E ela estava demorando. Estava demorando. Ah. Mas eu acho que foi alguma coisa Porque aos comentada. 4 minutos 40 do depoimento não tem nos autos, só tem a mídia, a gente pode até passar. Eu vou passar na sequência, quando dos debates. A senhora falou que ele teria brigado com a minha cunhada no dia. Realmente. Não brigado. Não. Discutido e acabou subindo a rua, que eles moravam do lado, e daí o Amarildo veio e começou a provocar. Foi isso? Sim, foi. Realmente eu tinha comentado isso, mas acho que foi meio que por cima que falaram, mas não tinham brigado no dia. Mas ele estava um pouco incomodado com a demora dela. Estava incomodado com a demora dela. Entendi. Por Pois esse não? motivo que ele foi... Entendi. E a senhora daí falou que ele teria se descontrolado, tal, quando a Amarildo falou isso. A senhora acredito concluiu que sim. isso? Na Com hora mais um que, quê? acredito que quando o marido foi falar essas palavras, né? Eu acho que do momento de tanto ficar... dele viver falando para ele, porque coisas de homem, eu acredito que seja assim, né? Eu vou pegar tua irmã. Entendi. E como ele sempre foi muito protetor contra mim, sempre... Sabe, por ser Mas irmã... nunca, quando a senhora falava a respeito do Amarildo, Não. ele nunca aconselhou a procurar a polícia ou a fazer alguma coisa? Nunca procuramos. Isso nunca a atingiu propriamente, essas palavras do Amarildo? Por mais desagradáveis, nunca lhe afetou propriamente? A senhora... Às vezes eu ficava desconfortável, né? Mas a senhora não ficou, digamos, sem fazer as coisas, ficou traumatizada com alguma coisa? Não. Eu continuava minha vida. Mas já, né? E isso durante... Sempre alerta. Se um dia ele chegasse perto de mim, com certeza, Claro. eu ia Entendi. tomar alguma Então, providência. isso também não era nenhuma novidade para o Robson. Essa situação do Amarildo falar as coisas para a senhora. Não. Não era uma coisa que ele soube ali naquele dia. Não. Já era frequente, já. Já era frequente. Era mais do que sabido que do Amarildo, da boca do Amarildo, só vinha bobagem. Isso. Ou não? Que ele ficava falando esse tipo de coisa. Ele participava ali, às vezes, o Amarildo, do churrasco, da roda de samba ali, ou não? Não. O Amarildo? Na nossa própria casa, não. Era bem inviável, assim. Entendi. A senhora também falou, aos 6 minutos e 1 segundo, que, como ele também teria ingerido, falando do Robson, né, teria ingerido bebida alcoólica, pode ter se descontrolado e ter partido para bater no Amarildo. Foi isso? Sim, acredito que foi pelo fato da bebida alcoólica, né? Por estar fora de si. E aquela em situação sã consciência... da cunhada que a senhora falou, que ele estava incomodado pelo fato dela estar demorando. Eu acho que desse fato não tinha, acho que nada a ver, assim. É mais pelo fato dele ter, né, mexido, tirado de querer, naquele momento, ter falado alguma coisa. E o Robson ter bebido. E por ter bebido, porque em sã consciência, né, não ia querer brigar. Tanto que ele já podia ter brigado antes, né? Seu irmão tem antecedentes criminais? Que eu saiba, não. Quanto adolescente? Acho que teve só no dia que nós ia pro jogo, que eles ficaram batendo batuque, mas acho que esse não tem nada a ver, né? A senhora soube se ele já foi encaminhado para lavratura de termo circunstanciado? Não. Se enquanto adolescente ele foi apreendido por crime de roubo? A senhora nunca ficou sabendo enquanto irmã dele? Que eu saiba, assim, só se eles me esconderam, mas acho que não. Eu acho que esconderam na senhora. Eu agradeço, doutor Tiago, devolvo-lhe a palavra. E defesa? Você está vendo aqui o mapa ou não? Tô. Então, quer dizer, a Boca do Cumo é a rua onde que morava o Robson na época, Sim. certo? E onde que morava o Valente, que foi ouvido aqui agora, testemunha? Nessa casa do meio ali, da segunda. Essa daí. E onde que era a casa do Amarildo dessa aqui? Essa da esquina, aham. Ela tinha 2 entradas ou só uma entrada?
Ali era um portão, muro, sim, até a nossa casa era muro. Tem a entrada no portãozinho, mesmo que você ataca o dedo aí. Aqui é a entrada da casa do... É. Então, quando o Robson saiu da casa da tua avó, é isso? Isso. Ele veio para cá, então ele tinha que virar à esquerda para ir na casa da sogra dele? Sim, subir a rua. Tinha que subir, tinha que vir para cá e virar à esquerda. Aham. Ele só parou aqui, segundo o Robson, por causa que o Amarildo chamou ele, isso? É Sim. isso? Sim. E como o cadáver veio para aqui, a senhora não sabe? Não sei porque eu não estava lá no dia. Entendi, mas não falaram para a senhora nada? Não. Qual seria a casa? Ainda não aparece aqui a casa da sogra do... Não, é mais pra cima, bem pra Mais cima. para cima? Aham. Ok. Obrigado. Então, ele não saiu aquele dia lá da casa da avó dele para pegar o Amarildo? Não. Foi uma coincidência ali que... Foi um fato, né? Que na hora que subiu, encontrou ele ali, ele começou a falar. Ele estava embriagado, perdeu a cabeça e... Tava. Infelizmente tava. Entendi. Uma pergunta? Agradeço, só isso. Pelo Conselho de Sentença, alguma pergunta? Não? Tá. Tatiana, também não tenho perguntas, eu agradeço a sua presença, a gente encerra, tá bom? Obrigado. Tudo bem. Texto com ele? Não. Tá, o senhor será visto como testemunha e por isso presta o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder por um crime de falso testemunho, tá bom? Ok, excelência. Em relação à presença do Robson aqui em plenário, quando o senhor presta depoimento, algum problema? Não tem problema não. Tá ótimo. O senhor foi indicado aqui pela defesa, então quem conversa com o senhor a partir de agora são os advogados que defendem aqui o Robson, tá bom? Ok. Doutor, sem a palavra. Boa tarde, tudo bem, João? Boa tarde. Olhe para frente. Pela defesa do Robson. Antes de fazer as perguntas, o mais que digno doutor promotor, ele ajuntou uns antecedentes seus. Uhum. Você uma vez já usou drogas, né? Sim, É usuário, foi. sim, já foi usuário. Então você foi você usou e isso impede de você falar a verdade? Não. Então você vai falar a verdade mesmo. Ok. Que isso foi uma coisa de usuário, foi uma causa casual, é isso? Sim. Não, obrigado. Eu vou passar para o doutor. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde. Gilberto, o senhor estava no dia 16 de dezembro de 2017 num churrasco na casa do Robson? Estava sim. Tá, o senhor pode nos contar o que aconteceu nesse dia? Bom, nesse dia nós estávamos lá, né, no churrasco, como que era, que a gente, diversas vezes nós fazia isso, né, de se confraternizar lá. Daí nós estávamos lá nesse churrasco lá, né, e daí ele foi ver se a esposa dele estava vindo, né, que ela tinha ido na casa da mãe dela, né, e daí depois que ele saiu de lá, e daí aconteceu esse negócio lá dentro. Entendi. Nesse dia, no momento do churrasco, Aham. você observou a hora que o Robson saiu, o exato momento que ele saiu? Ele estava junto, falou, vou lá e já volto? Como é que foi? Na verdade eu tava jogando ali, né, eu não prestei atenção na hora que ele saiu. Mas você chegou a ver ele saindo? Eu vi a hora que ele tava lá na frente lá. Daí que na hora que ele subiu pra buscar a mulher dele também, eu vi, mas só que daí depois eu não tive mais contato com ele. Só depois, no outro dia depois, né. Nesse momento, Gilberto, ele falou para alguém ali que estava participando do churrasco, eu vou ali brigar com a Amarildo, tirar satisfação com a Amarildo e já volto? Não. Nesse churrasco havia naturalmente faca, espetos, vocês estavam fazendo uma carne, é isso? Havia sim. Tá bom. O Robson aparentava estar calmo nesse dia ou integrado com alguma coisa? Não, tava tranquilo. Tá bom, da minha parte, satisfeito. O senhor trabalha com o quê? Eu trabalho com estética automotiva, eu sou detailer. Em 2017, o senhor lembra que o senhor trabalhava nessa época dos fatos? Se o senhor lembrar. Não lembro, doutor. Entendi. E você sabe se atualmente o Robson trabalha onde, com o quê? Trabalha registradinho. Qual o nome da empresa? Casteval. Castelão, empresa grande, né? De Empresa construção grande, civil, empresa né? de construção civil, empresa grande.
Ele trabalha ali se o senhor souber ali na atual, uma das construções na atual do Túlio? Uma das construtoras na atual do Túlio, correto. Então ele tem vários cursos de aperfeiçoamento. Tem vários cursos. Ele é profissional já nessa área já dele. Então é o pessoal voltado ao trabalho. Sim. Tá, uma pergunta óbvia. Naquele dia você estava fazendo churrasco, então tinha facas ali, tinha madeiras. Tinha faca, mas nós atiçava, né, a lenha, o fogo ali, como que nós assava bastante costela com madeira mesmo de lei, né, com tora de árvore. Daí tinha, né, também, né, faca, espeto, negócio normal do E naquele churrasco. dia, você não percebeu que saiu com alguma faca, alguma coisa? Não, nada. E o Maurildo, como é que era a fama do Maurildo? Ele sem menosprezar, como é que era a fama dele? Se eu souber. Meio que complicado, né? Por ser. Conhecia ele, né? Mas só que. Eu era conhecido dele, era, vamos supor, amigo, né? Tipo, conhecido, né? Só por conversar, né? Tipo, comigo ele nunca teve problema, mas ele era bem problemático ali no lugar. Já teve encrenca já com bastante. Quando bebia isso? Ingeria álcool? Quando ingeria álcool. Entendi. Mas pelo que eu vejo, ele ingeria álcool. Ele tinha problema com álcool, era já alcoólatra já, né? Entendi. Se o senhor souber da casa ali que você está fazendo churrasco, que é a casa da avó do Robson. Sim. Até a esquina ali, né? O virando para casa do Amarildo dá quantos metros? Se o senhor souber. Olha, eu sou muito ruim de distância, mas não é muito. Não fica muito longe, não. Mas dava para ver alguma coisa? Lá da casa onde que tava tendo churrasco até lá nesse ponto lá não dava de ver. Onde que estava o senhor Divaldir Valente? Ele podia ouvir alguma coisa ali na esquina? Do portão da casa dele até na esquina ali naquele ponto não dava de ver, não. Pelo meu ponto de vista, dali da frente da casa dele, do Divaldir, até ali onde que. Ali na outra esquina, ali onde que aconteceu o fato, na minha opinião, no meu ponto de vista, acho que não dá de ver ali. Não, tudo bem. Tem umas perguntas, doutor? Encerrado. Doutor Casagrande, Ministério Público. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, doutor. O senhor disse que não falou com o Robson depois do ocorrido. Depois não tive O senhor contato. foi embora dali? Ele não voltou mais? Não, dali eu fui direto pra casa daí. Fui pra casa. O senhor se deu conta da confusão toda? Viu que havia um movimento? Chegou a ver o corpo do Amarildo? Eu cheguei a ver o movimento, não dava de se aproximar, tinha muita gente, muito tumulto ali, daí não. E aí, nesse momento, o Robson estava onde? Oi? O Robson, nesse momento. Não vi ele no local ali nesse momento. Ele tem um tio que mora ali perto ou não? Tem um tio que mora na vila ali. Mediante a aproximação ali. Alguém aconselhou ele a ir para casa desse tio? Olha, doutor, não sei. Não viu? Não vi nada. Porque ele sai, a confusão, o senhor vê que há uma aglomeração. Uhum. E aí o senhor vai até o corpo, não decide. Por quê? Não. Oi? Por que não? Porque tinha muita gente ali, né, doutor? Daí não dava nem de chegar perto dele, como que eu tenho a minha mulher, meu filho, né? Depois daí já peguei, já me retirei, fiquei só de longe observando. E ficou mais quanto tempo ali na casa do Robson? Quanto tempo? Mais ou menos fiquei ali? Fiquei, depois do que aconteceu isso? Fiquei uns 10 minutos, 5 minutos, menos ainda. O Robson não apareceu ali? Não estava ali nessa hora. Ele não voltou para casa então, depois da confusão? Não, depois da confusão. Quando o senhor estava ali? Quando eu estava ali, não. O senhor sabe se ele prestou algum socorro ao Amarildo? Não sei dizer não, doutor. E outra coisa, qual é o nome da convivente do senhor Robson? Qual é o nome dela? Oi? A convivente do senhor Robson, qual é o nome dela? Tati. Tatiane? A Tati morava ali com ele. A mulher dele? A mulher do Robson? Isso. Morava com ele. E ele sai eu não entendi por que ele sai atrás dela. O que Por causa que ela foi na casa da mãe dela, que morava próxima ali. Certo. Mas ela não podia voltar sozinha? Aconteceu alguma coisa? Não, eu acho que só tinha ido ver por causa da demora dela. Por que ela estava demorando? Por causa que ela estava demorando de voltar da casa da mãe dela. Ela estava demorando para voltar, daí ele resolveu ir atrás da mulher. Ele resolveu ir ver. Entendi. E o senhor não chegou a ouvir nenhuma discussão? Não. Ali dava para ouvir. Que era próximo, não? O senhor falou há pouco que...
Dava para ouvir alguma discussão? Não. Não. Não dava, o só- senhor não ouviu. Não ouvi. Por causa que tava rolando música também lá, né? E tudo mais, né? Mas é próximo, bem próximo ali da casa do É Robson. próximo. A casa do Amarildo era bem próxima ali. É próximo. O senhor- ele sempre ficava ali na esquina, como era? O senhor Ele sempre falou que ficava, era humorista. ele sempre ficava ali na esquina, no mesmo lugar. Ali próximo à casa dele, mas mais para a esquina. Aham, mais pra esquina. Sempre de esquina, na verdade, né? Ah, sempre de esquina, para Sempre de ter uma esquina. visão melhor. Sempre de esquina ele ficava ali. Ele ficava ali sentadinho, como é que era? Ele ficava sentadinho, ia até lá um carreiro que tinha lá, onde que ficavam os meninos lá, e voltava, e ficava isso, ia descer lá pra vila Ele lá, ficava bebendo ali no ele ficava bebendo, Sempre bebendo. sempre bebendo. Sempre bebendo. Só via lição só período da manhã que acordava, né? E Só quando depois, acordava. só quando acordava. Silêncio Pelório, agora, com todo respeito, você colocou na palavra da boca dele, que ele falou que não ouviu. E não dava para ouvir a Não, mas eu distância. acabei de perguntar Não e dá, mas- respondeu da forma que eu perguntei, doutor. Não tenho propósito, não tenho nenhum mau Mas propósito. tudo bem, mas depois eu mostro, com todo respeito, depois eu mostro para os jurados novamente o depoimento. Obrigado. Não, então vamos esclarecer já. O senhor se sentiu induzido por mim em algum momento a responder qualquer coisa? Não. Não, na questão de ouvir. De ouvir? O senhor conseguiu ouvir alguma coisa? Não, eu só ouvi o tumulto só, por causa que eu vi a aglomeração de gente chegando. Ouvi que Dava tava pra gente ouvir daí chegando. alguma coisa. Fato é que Mas se só for que não dava de ouvir a discussão que o senhor perguntou. Se ouviu a discussão, alguma Ou coisa. não discussão, é isso? Isso aí. Entendi. Só para deixar claro, não há nenhum mau propósito. O promotor de justiça não está aqui para condenar por condenar. O senhor está aqui para defender por defender. É diferente. Outra coisa, o Robson, daí o senhor conversou com ele pessoalmente? O que foi dito por ele? No dia eu não conversei. Não, depois. Depois? Isso. Depois eu conversei. Eu não sou muito de especular e de perguntar muito, sabe? Eu nem, tipo. Que tenham conversado. Sim, sim. O que ele falou para o senhor? Oi? Sobre o ocorrido? Isso. Sobre o ocorrido, na verdade, sinceramente, eu não perguntei. Falei, não, por que aconteceu, por que disso, isso. Não entrei esses detalhes. Nunca comentaram Oi? esse fato? Nunca chegaram? Eu, na minha opinião, eu mesmo nunca cheguei a especular e perguntar sobre esses assuntinhos. O senhor lembra de ter prestado um depoimento anteriormente na presença no caso da juíza de direito, de uma promotora, lembra? Lembro. O senhor falou o seguinte, 3 minutos e 28 segundos. Pergunta, inclusive, do advogado, então, o advogado de defesa. E o Robson comentou contigo sobre os fatos. Daí o senhor falou que tinha comentado, que ele disse que estava arrependido. Que eu não devo ter lembrado, não, doutor. Muito tempo, eu sou muito ruim de memória. Ruim de memória. Sou horrível. Então, hoje, se eu falei, essa conversa... Eu acho que eu, então, se tá aí, se eu falei no dia, acho que tá. Não lembra de detalhes. Só não lembro de detalhes. Isso. Perfeito. Tiago, agradeço e devolvo a palavra. Para o Conselho de Sentença, alguma pergunta? Não? Gilberto, né? Gilberto, eu, a rigor, não tenho perguntas, mas chamou a atenção aqui que o senhor disse que nunca conversou com o Robson, né, a respeito desses fatos. Já é pelo menos a segunda vez que o senhor vem aqui para esse depoimento. Nem assim o senhor falou com ele? Oi? É a segunda vez que o senhor vem para esse depoimento, né? Comentei já, tipo, como não, eu não perguntei. Eu perguntei, aconteceu isso, o que aconteceu, por quê? Por causa que chega até a ser constrangedor ficar muito perguntando isso, né? Não, tudo bem, eu entendi, mas não foi essa a pergunta que eu fiz. Né? Ok. É a segunda vez que o senhor vem aqui para esse depoimento a respeito desse fato, né? Nós Segunda estamos aqui vez. único exclusivamente para tratar de um homicídio, Sim. não por outro motivo. Né? O senhor foi indicado pela defesa, Sim. né, a pedido da defesa dele. O senhor tem ciência disso. Tá. Ainda assim, de lá para cá, o senhor nunca conversou com o Robson a respeito do que aconteceu? Se eu conversei, eu não lembro, doutor, por causa que nem eu falei, eu sou Entendi. Tá péssimo de ótimo, memória. eu agradeço, Tá a bom? gente encerra por aqui. Obrigado. Doutor Falles, diante do que foi dito aqui pelo Gilberto, a próxima testemunha que foi indicada pela defesa é o Bruno Lauro de Souza Ribeiro, é isso? Isso.
Tá? O questionamento que se faz é que o que o Bruno sabe a respeito dos fatos, né? Ou se sabe, porque... Não, eu entendi. Eu só vou terminar o raciocínio e eu questiono, o senhor pode responder, doutor. É só porque o Gilberto veio aqui e eu questionei, ele disse que enfim, não viu, que não sabe de nada, perguntei se conversou, ele falou também que, mesmo tendo vindo aqui 2 vezes para esse depoimento a respeito do homicídio, não conversou com o acusado. Né? Então, a pergunta se faz em relação ao Bruno se é no mesmo sentido, porque se for no mesmo sentido, aí, né, deixa de ter relevância aqui para o processo. Doutor. Tá, mas assim, também só para a gente pegar e otimizar o nosso tempo, doutor Falas, né? Se ele não tiver nada a dizer, como me parece foi aqui o Gilberto, né? Que disse que não viu, que não sabe, que nem conversou com o acusado. Seremos bem breves, se é possível. Não, é que a questão é que não é ser breve ou não, é ter relevância ou não. Se tiver relevância, nós podemos ficar o tempo que for necessário, né? Agora, se não tiver relevância, não podemos perder um minuto aqui. É esse o ponto. Vamos conversar. Só vou me reunir com o colega. Tá, tudo bem, converse com ele. Tá, então vamos lá. Doutor Falas, diante do que o senhor me disse aqui que ele tem em relação com os fatos, nós prosseguimos. O nome completo do senhor qual que é? Bruno Lauro de Souza Ribeiro. Tá, Bruno, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito, sou responsável aqui por pegação de julgamento, tá certo? Em relação à pessoa que é acusado, Robson da Silva Barbosa, o senhor conhece? Sim. Tem parentesco com ele? Não. Tá, o senhor será ouvido como testemunha, presta aqui o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder por um crime de falso testemunho, ok? Sim. Quanto à presença do Robson aqui em plenário, algum problema para o senhor? Não. Tá certo. Quem conversa com o senhor a partir de agora são os advogados que eu represento. Então, doutor, tem a palavra, fica à vontade. Pela palavra do acusado Robson. O senhor tem um antecedente, não? O senhor teve algum antecedente? Antecedente criminal? Isso. Tive por um cigarro de maconha, O uso de maconha, só isso? Isso impede do senhor dizer a verdade dos fatos? Não. Ok. Boa tarde, Bruno. Bruno, você estava no churrasco do dia 16 de dezembro de 2017 na casa do Robson? Na noite Sim, desse dia? Tá. Foi nesse dia que aconteceu lá a situação envolvendo o Amarildo. Isso? Sim, senhor. Tá. Me diz uma coisa, o senhor se aproximou do Amarildo depois dos fatos? Logo após o ocorrido, eu escutei uns gritos na rua e cheguei a ver ele lá. Tá. No local. Aonde se encontrava o corpo do Amarildo lá? Na frente da casa do Ezequiel, é um morador vizinho ali. Tá. A distância entre a casa do Ezequiel e a casa do Amarildo ali é a mesma quadra? Eles são vizinhos ali, né? Tipo uns 20 metros mais ou menos, 10 metros talvez, né? Entre essa faixa. Mais perto da esquina onde está a casa do Amarildo ou mais perto da esquina da rua de baixo? Pra frente. Não da rua de baixo? Não, na rua... na verdade a rua é em cima, né? Tá. A casa do Amarildo é aqui e a casa do Ezequiel é pra cá. Tá. Tipo, eu subindo aqui, virando assim. Tá, então o senhor se aproximou do corpo do Amarildo? Sim. Tá, e como é que estava lá? Ele apresentava ainda sinais vitais? Ele apresentava, mas eu não fiquei muito tempo no local, não. Qual que é o tipo de sinal vital que o senhor percebeu que ele apresentava? Ele tava mexendo a perna e o braço, né? Ele verbalizava alguma coisa? Não falava nada. Tá. O senhor conhecia o Amarildo? Sim. Como é que ele era, assim, não querendo menosprezar a índole dele, mas nos conta, ele era uma pessoa voltada, assim, que eu conheço ele de forma agressiva ou não? Não era muito chegado a ele, né? O que eu sei dele é que ele usava droga e que bebia bastante, né? Mas agora, a relação a conhecer ele intimamente, nunca tive contato, assim, com ele, assim. Uhum. Eu sei mais do que falavam dele do que propriamente da boca dele, assim. Uhum. A estatura dele era uma pessoa franzina ou uma pessoa de... A altura ele era maior do que eu, né? Tipo, de altura, mais ou menos assim, né? Mas corpo normal, assim, uma estrutura normal. Desculpa, qual que é a sua altura, então, só pra gente ter... Eu tenho 1,73. E ele é maior que o senhor? Tá bom. Última pergunta. Se souber da casa onde que está fazendo um churrasco, da casa da avó do Robson. Sim. Até a Bigato, dá quantos metros? Até a rua, a Gábito? A Gábito. Da casa do Robson até a rua?
Cara, eu acho que deve dar uns 50 a 70 metros mais ou menos. Ok. E daria para ouvir uma discussão ali ou não? Eu escutei ali umas gritarias na rua de cima, assim, na verdade. Daí eu cheguei... Mas você não sabe quem que era as gritarias? Não. A gente foi ver meio que de curioso para saber o que estava acontecendo, né? Ok. Porque estavam uns gritos lá de pessoas, das vizinhas ali, as vizinhanças ali gritando, né? Para parar de brigar, né? Tá. E depois desses fatos, o que o Robson te relatou? Eu não conversei com o Robson no dia, né? Não, depois. Relatou sobre o quê? Por que ele cometeu esse fato? Ele não queria, na verdade, fazer isso, né? Mas o que ele te comentou? O que ele te falou? Que ele estava arrependido, né, do que tinha acontecido, que foi não queria fazer aquilo e... Mas ele fez por quê? Ele falou pra você? Por que ele fez? Por quê? É. Ele falou que ele tinha falado da irmã dele, né? O que ele... Pode falar alto. Ele falou que ia pegar a irmã dele, que ia comer a irmã dele, né? Desculpe o palavreado aí. Não, mas você tem que falar. E isso sabe dizer desde que a irmã dele na época tinha 17, mas isso vinha desde antes? É, eu já tinha ouvido da mãe dele algumas coisas assim por cima, assim, mas nunca dei muita atenção também, nunca... Não, que não é com você, né? Mas o Robson falou pra você isso, né? Sim. Obrigado, Edu. Obrigado, doutor Tiago, novamente. Boa tarde. Boa tarde. O senhor passou o dia todo lá em companhia do Robson? Não, o Robson, na verdade, ele chegou mais à tarde. Ele chegou mais à tarde. É, eu tava lá desde as 4 da tarde, tava preparando o churrasco ali com a mãe dele. Ele chegou um pouco mais à tarde, não me lembro o horário assim direito. Estavam bebendo ali. É, eu tava ali com a mãe dele ali, tava mais o nosso amigo ali, o Gilberto, né, que tava ali. Nós tava tomando uma cerveja, eu, a mãe dele e o Gilberto. E o Robson chega e fica ali. E o Robson chegou com a mulher dele, ficou ali. Com a mulher dele. E por que ele saiu? Olha, eu não sei por que ele saiu. Não sabe? Eu também nem vi a hora que ele saiu, na verdade. Eu tava ali jogando. A mulher dele ficou lá e ele saiu? Não, a mulher dele saiu. Eu vi a mulher dele saindo, foi na mãe dela, né? Daí eu tava ali jogando, quando eu percebi o Robson já não tava ali. Ele saiu, a gente tava jogando um e depois baralho. O senhor perguntou pra ele por que ele saiu? Ele falou que tinha ido atrás da mulher dele, né? Por que ele foi atrás da mulher dele? Pra ver se ela ia demorar muito pra voltar, né? Que a gente tinha saído faz um tempinho já. Ah, entendi. E ele tava bebendo? É, a gente tava tomando uma cerveja ali. Entendi. E aí o senhor disse que se depara com aquela situação ali do Amarildo. Sim. Né? O senhor não viu a briga? Não. Situação, essa briga a não. Briga em fato não. E aí o senhor se aproxima quando? Assim que eu escuto os gritos, vou ir pra rua. Grito de quem? Da vizinhança ali da frente ali. Populares. É. E aí esses populares se aglomeram ali. É, estavam se aglomerando, eu cheguei perto para ver. Talvez os senhores e as senhoras jurárias não tenham ouvido, mas eu não sei se entendi bem. Alguém falava para parar? Alguém gritava lá para parar? Não, estavam uns gritos lá na rua para parar a briga, né? Ah, para parar, entendi. E aí o senhor se aproxima, chega muito próximo do Amarildo? Eu cheguei tipo uns 2 metros mais ou menos. Tiago, seria possível colocar o laudo de levantamento do local ali? Movimento 5.10. Quero saber se o senhor se deparou com... pode passar, passar adiante? Mais adiante. Aí, isso. Pode voltar um pouquinho. O senhor se depara com essa cena? Cara, no momento eu não posso falar. Disse que chegou a 2 metros. Eu cheguei a 2 metros, mas... falando que viu esse corpo. Eu vi. Inclusive, foi nessa situação que o senhor viu o corpo? Foi mais ou menos isso, que a foto não tá bem no ângulo que eu tava, né? A foto é essa aí. A foto não dá para dizer que não é essa foto. Sim, a foto é essa, mas eu não pintou a foto de vermelho. O senhor se deparou com esse? Sim. Nessa condição? Sim. O Amarildo estava nessa condição? Tava virado de costas, sim. Não, alguém mexeu nele. O senhor está questionando o laudo do Instituto? Não, sim, mas é que a hora que eu cheguei lá, acho que eles não tinham tirado a foto ainda.
Certo, o fato de Mas tirar o daí fato eu que a acho foto que- está aí, e essa foto corresponde com o encontro de cadáver. Sim, eu encontrei nesse local, assim, Ele estava nessa condição? nessa condição. Com o rosto assim? Pode passar adiante ali, Aura, nós temos mais uma foto. Assim? Foi isso que o senhor viu? Sim, senhor. Outra coisa, em que momento o Robson reaparece? Em questão de meia hora, mais ou menos. E por que o senhor e os seus colegas o aconselham a ir para a casa do tio? Porque ele estava muito alterado e o tio dele é uma pessoa que ele confia, né? E é próximo ao local ali. E ele foi até a casa do tio? O tio Eu recebeu? não sei dizer se ele foi. Eu sei que ele voltou em meia hora, eu fiquei na casa da mãe dele com o filho dele. Então, assim, acontece isso tudo, de repente ele reaparece. Sim. Aí o senhor e os seus amigos o aconselham a procurar o tio. Ele estava desesperado, eu também não sabia o que fazer Ele ali. estava desesperado. E aí ele vai para a casa do tio. Ele foi Ele pedir chegou um a prestar conselho pro tio dele. socorro ao Amarildo? Ele não prestou. Não? Porque ele não sabia que o marido tinha morrido ali. Não, mas ele não, exatamente por isso. Ele pensou em. Sim, procurar- mas ele estava muito alterado. Aham, tá bom. Outra coisa, o senhor falou que o Amarildo teria quanto de altura? Não, eu tenho 1,73. Eu sei que ele era quase minha altura, um pouco maior. Maior que o senhor? O senhor tá Nessa compromissado. altura. O senhor prestou um compromisso aqui. Nós temos do Instituto Médico Legal, e aqui me reporto ao laudo de necropsia. Só para constar aqui, para que fique claro, movimento 5.18. Nós temos lá tanto a estatura quanto o peso do Amarildo. Pergunto para o senhor tem certeza que de fato o Amarildo era mais alto que o senhor? Eu acho que ele tinha minha altura. Ah, agora já tem a sua altura. Mais alto Ué, não. mas mais alto não, né? Entendi. Ele era mais alto que o Robson? Não. É a mesma altura. Que altura? Entre 1,70. Qual é a altura do Robson? Eu não sei a altura. Ele é do mais alto que o Robson. senhor? O Robson é mais alto do que eu. Mais alto? O senhor muito mais alto? Não. E com relação a peso? O Amarildo? Magrinho? Eu acho que ele Botado? devia ter uns 70 quilos, mais ou menos. Pra mim, eu acho que ele devia ter uns 70 quilos. 70 eu quilos. Aí bate com o Instituto Médico Legal. E o Eu Robson? acho. O Robson, eu não sei qual que é. Deve ter uns 90, 100 quilos. 100 quilos. Eu agradeço, doutor Tiago, devolvo-lhe a palavra. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Não? Também não tenho perguntas, então agradeço a presença aqui. Bruno, a gente encerra, tá bom? Obrigado. Vamos lá. Robson, isso? Isso. Boa tarde, Robson. Nome completo do senhor, qual que é? Robson da Silva Barbosa. Tá, Robson, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito, sou responsável aqui por fazer seu interrogatório agora, tá bom? Tudo bem. O seu atual endereço qual que é, Robson? É Rua Bortolocuman 125. Tá, qual que é o bairro? Butiatuvinha. Aqui em Curitiba, né? Isso. A sua profissão, Robson? Eu sou consultor civil. Tá, renda mensal aproximada, quanto é que o senhor ganha em média por mês? Uns 2.000 e pouquinho. Tá, chegou a frequentar a escola? Frequentei. Até que série? Frequentei até o primeiro ano incompleto. Do ensino médio, é isso? Isso. Segundo grau? Segundo grau. Tá. O senhor tá com que idade hoje? Eu tenho 28. É casado? Sou casado. Tem filhos? Tenho 3 filhos. Tá, eles têm que idade? Tenho uma menina de 11, um piá que vai fazer 9 e outro vai fazer 5 agora mês que vem. Tá, eles moram com quem? Mora comigo. Tá, problema de saúde o senhor tem? Não. Afora esse processo criminal, tem ou teve outros? Teve um que pegaram nós com os instrumentos musicais, né? Eles estavam tocando, nós tínhamos circunstanciado por perturbação do sossego, é isso? Isso. Tá ótimo. Fora aqui do estado do Paraná, o senhor tem problema com a polícia? Não. Tá, tem conhecimento da acusação? Tenho conhecimento. Tá, conversou com os seus advogados? Conversei. Tá, então a partir de agora, Robson não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer. Se quiser pode ficar em silêncio, isso não vai prejudicá-lo. Só que, por outro lado, esse momento que o senhor tem para dar sua versão a respeito do que aconteceu. E se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, em caso de condenação, a sua pena pode ser atenuada, ou seja, pode ser reduzida, tá certo? Tudo bem. Tem interesse nas perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Tem interesse. Tá, a pergunta que se faz início aqui é bem simples. O Ministério Público, no dia 16 de dezembro de 2017, por volta das 22h30, 10h30 da noite, em via pública na rua Domingos Agábito Budel, em frente ao número 420, bairro Butiatuvinha, aqui em Curitiba, o senhor Robson da Silva Barbosa teria matado a vítima Amarildo de Souza e fez isso mediante vários socos e chutes na região da cabeça, bem como também
por ter batido a cabeça da vítima contra o asfalto, o que levou aqui então o ofendido a vítima à morte. Basicamente é essa acusação. Esses fatos são verdadeiros, são falsos? A gente houve o conflito, mas não foi exatamente assim. Tá, o que é que houve aqui nesse episódio, Robson? Eu estava na minha casa, em confraternização lá com a minha família, né? Que eu tinha vindo ali, né? Que eu não estava em Santa Felicidade, né? Eu vim para casa da minha mãe ali, né? E fizemos um churrasco ali. Aí minha esposa saiu, foi até a casa da mãe dela e demorou para vir. Nós estava lá jogando um baralho, assim, daí assim que eu saí da mesa do baralho, eu fui atrás dela para ver porque ela demora, né? Porque ela estava grávida, né? No dia, né? Fui ver se tinha acontecido alguma coisa. Daí, no caso, quando eu subi, que eu precisava passar por ali, né? Ele pegou e me chamou. E a hora que ele me chamou, eu fui ver, daí ele perguntou pra mim: cadê aquela gostosa, tua irmã lá? Quero comer ela hoje. Daí, nessa hora, me deu um branco, perdi as rédeas e né, começamos a entrar em luta corporal ali. Daí. No caso, você e a vítima aqui, o Amarildo? Eu e o Amarildo. Tá, isso aconteceu exatamente onde? Na rua. Na rua? Isso. Tá. Você já conhecia o Amarildo? Conhecia. Tá, há quanto tempo? Na verdade, a gente mora ali desde criança, né? Ah, tá. Já eram amigos de infância, pode-se dizer assim, não? Amigos, assim, entre aspas, a gente se conhecia, né? Aham. Tá, entendi. Uhum. A sua irmã é a moça que foi ouvida aqui no dia de hoje, é isso? Isso. Que é a Tatiane? Tatiane. Tá, perfeito. E o Robson conhecia a sua irmã? Como assim? Perdão, o Amarildo conhecia a sua irmã? Conhecia. Aham. Tinha algum tipo de relacionamento com ela? Não. Tá, era a primeira vez que isso acontecia, que vocês conversavam a respeito disso? Não entendi. Era a primeira vez que ele chegava com esse tipo de conversa pro senhor? Não, não era a primeira vez. Uhum. Isso já tinha acontecido quantas vezes, em que ocasiões? Tipo assim, aconteceu várias vezes, assim, que a minha irmã sempre andava com as amigas dela, né? E ele sempre mexia, né? Só que por conta a gente conhecer ele, assim, a gente não dava muita bola. A gente conhece toda a família dele, tudo, né? A gente nunca... Só que ficava meio na segunda, né? Assim, né? Acontecia alguma coisa. Pelo que o senhor me disse, nesse dia aqui o senhor foi até a casa da sua mãe? Fui à casa da minha mãe. Tá, o senhor não morava lá nessa época? Eu tenho minha casa lá, mas eu não estava em casa nesse dia. Tá. Eu cheguei mais tarde daí. E aí o Amarildo morava onde? Ele morava na esquina. Na esquina da casa da sua mãe? Isso. Tá. E essa conversa se deu por qual razão? Vocês se encontraram, passaram a conversar ou ele passou na rua e pura e simplesmente disse isso? Não, ele estava na esquina lá, daí onde que eu estava passando, né? Eu saí da casa da minha mãe para ir atrás da minha esposa, daí ele pegou e me chamou, só que eu ia para cá e ele estava para cá. Daí fui ver que ele queria, daí ele falou isso antes de eu chegar nele. Que tava ele, mais um outro companheiro lá e tinha uns dois pra frente lá assim. Tá, não teve conversa antes então? Não. Uma discussão, nada? Não. Tá, o senhor disse que ele já tinha feito isso algumas vezes. Quantas vezes aproximadamente? Não sei te dizer quantas vezes assim em si, né? Porque ele mexia com várias mulheres lá na rua, né? Uhum. Tá, isso aconteceu naquele período próximo ali ou já tinha meses, anos que isso acontecia? Fazia tempo já que falava essas asneiras assim, né? Uhum. Tá, e o senhor disse que todos os dias, que todas as vezes que isso aconteceu não gerou maior desmoronamento, mas que nesse dia o senhor deu um branco, perdeu a cabeça, é isso? Isso. Tá. Por qual razão que isso aconteceu nesse dia e nos anteriores não? Teve algum motivo especial? Teve, a cachaça. E no outro dia a gente tava em sã consciência, né? Ah, tá, o senhor estava alcoolizado? Tava muito alcoolizado. E ele também? Ele também tava. Tá, o senhor tinha bebido o quê? Eu bebi pinga. Eu bebia caipira, cerveja. Tá, esse episódio aconteceu que horas? Era de noite. Tá, mas o horário que tem aqui é 22h30, confere? O horário certinho eu não tenho lembrança, né? Mas é próximo disso? É próximo. Tá, fazia quantas horas que o senhor estava bebendo? Eu cheguei na casa da minha mãe, acho que era mais 5 horas, 4 e pouco, sim. Então, a partir das 5 da tarde até as 10 da noite, o senhor estava bebendo cachaça? Tava bebendo. A quantidade o senhor sabe indicar, ainda que aproximadamente? A gente bebeu, acho que uns 3, 4 litros, umas 2 caixinhas de cerveja. A gente tava em 5, 6 ali, mais ou menos, jogando baralho. Né? Tá, 3, 4 litros do que de cachaça, é isso? De cachaça, Jamel. E mais umas 2, 3 caixinhas de cerveja. Tá, caixa de cerveja é o quê? 12 latas, é isso? Ou não? De garrafa? De lata. Tá, e estavam em quantas pessoas? Estavam em 5, 6, eu não tenho lembrança bem assim, né, no dia. O Amarildo não tava lá? Não. Mas ele tava bêbado também? Tava, no laudo mostra que ele tava bêbado também. Ah, né? tá, mas o senhor não se recorda daí? Que ele tava bêbado? Isso. Não. Tá, quem mais que assistiu esse fato aqui, Robson? Não tenho. A hora que eu subi pra rua não tinha ninguém na rua, assim. Daí depois, a hora que eu vim cair em si mesmo, eu tava na casa do meu tio, né? Tá. E fora
Essa questão envolvendo aqui a sua irmã, vocês tinham um outro tipo de problema, não? Nunca. Não? Não. Tá. Aí você disse que deu um branco, perdeu a cabeça, e aconteceu o que daí? A gente saiu dando soco, chute um no outro, né? Uhum. Tá, mas ele morreu daí em decorrência de chute e soco, é isso? Não, até então, na hora que eu saí de lá, ele tava me xingando ainda. Ele grudava nas minhas pernas, assim, eu tentava sair, né? Porque tinha gente lá com ele, né? Uhum. E daí depois eu tentei sair, e daí ele ficou lá resmungando ainda no chão lá, xingando ainda. Ah, tá. Quando o senhor saiu do local, ele estava vivo ainda? Tava. Uhum. E ele morreu em que momento? Eu vim saber a morte dele quando eu tava dentro da viatura policial. Ah, tá. Mas ele morreu em seguida já, ou não? O senhor foi preso que horas? Logo depois dos fatos, uma meia hora depois, 40 minutos, acho. Tá, e aí o senhor tomou conhecimento da morte só quando a polícia chegou, é isso? Quando eu tava na viatura. Isso, quando eu estava com a polícia já tinha prendido o senhor, é isso? Isso. Tá, antes disso ninguém comentou nada. Não. Uhum. Quem é que chamou a polícia, o senhor sabe? Não sei te dizer. Eu só fui até a minha casa lá porque eu soube que a polícia estava lá, porque tinha muita gente lá. Daí eu fiquei com medo da população, né? Uhum. Daí só voltei para casa quando eu soube que a polícia estava lá. Que daí eu fui para me entregar para eles, né? Tá. A denúncia também fala que o senhor bateu com a cabeça dele no asfalto. Que não foi só não foi só, vamos dizer assim, uma trocação de soco e chute aqui, né? Não, ele caiu, eu caí também, né? Se arrastamos no chão. Tá, mas essa parte que o senhor bateu a cabeça dele no asfalto? Não. Isso não aconteceu? Não. Uhum. Tá, qual que é o seu peso e sua altura hoje? Hoje? É. Acho que eu tenho 1,79, 1,80 de altura. Uhum. Peso 100 quilos, acho. Tá. E lá em 2017, em dezembro, mais ou menos a mesma estrutura física, assim, não? Eu vim e engordei um pouquinho mais pra cá agora. Tá, o senhor pesava menos, então? É uns 90, assim, eu não fugia muito, assim, né? Mas era mais magro. Tá. E em relação ao Amarildo, o que o senhor pode me dizer quanto à complexão física dele? Não, ele era forte também. Tá, ele era mais alto, mais baixo que o senhor? Ele era quase do meu tamanho. Uhum. E em relação ao peso? Tinha vez que às vezes ele tava mais gordo, às vezes ele tava mais magro, não sei se é por conta da droga, que ele... Não sei te dizer, né? Mas no dia em questão ele tava normal. Tá. Havia uma grande diferença física entre vocês? Na minha vista, não. Uhum. Tá, e todo esse episódio aí, ou seja, essa briga de vocês que culminou na morte dele, durou mais ou menos quanto tempo? Você consegue indicar ainda aqui aproximadamente? Eu em si não sei, mas pelo que eu ouvi falar, né, foi muito rápido, né? Uhum. E não houve emprego de outro tipo de objeto, uma faca, um pedaço de pau, pedra, nada? Não, porque eu não fui para encontrar ele, né? Eu tava indo até atrás da minha esposa. Para finalizar de minha parte, Robson, quem vai decidir aqui esse processo não sou eu, juiz de direito, e sim os jurados, o conselho de sentença, né? Tudo bem. A primeira pergunta, pode ser que sejam feitas outras perguntas, mas a rigor o que a lei impõe que eu pergunte aos jurados é o seguinte: primeiro, se o fato aconteceu, isso o senhor não nega. Que o fato aconteceu, ou seja, que ele foi agredido e que faleceu, que morreu. Nós entramos em luta e aconteceu. O autor dessas agressões? O autor dessas agressões, o senhor? Também não nega, ok. Aí tem uma terceira pergunta que é no sentido de questionar aqui os jurados se eles absolvem ou não o senhor. O que o senhor espera que eles respondam e por quê? Mas olha, eu sou uma pessoa tranquila, né? O que aconteceu ali foi uma fatalidade, né? E nunca queria isso pra minha vida, né? E jamais em sã consciência eu faria uma coisa dessa, né? E eu lido com meu serviço, né? Bato ponto todo dia e quero continuar a minha vida. De lá pra cá eu tenho seguido a minha vida pelos meus filhos, né? Que não é só eu, né? Depende, tem mais gente por mim, minha esposa, tudo. E seria isso, né? Tá, tudo bem. Eu não tenho mais perguntas, Sobe. Se o Ministério Público alguma pergunta? Eu agradeço, doutor Tiago. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Então, pelo que eu entendi, se o senhor não tivesse bebido, essa história não teria acontecido. Nunca, jamais. Então estamos aqui porque o senhor tinha bebido. Isso. Alguém o obrigou a beber? Não. Certo.
Mesmo o senhor falou que estava embriagado, o senhor foi atrás da sua mulher, eu não entendi muito bem, ela não poderia voltar sozinha, eu não entendi muito bem essa... Ela saiu lá da confraternização que nós estava e foi até a mãe dela, só que ela demorou. Só que minha mulher estava grávida, ela está prestes para ganhar neném. Porque a sua irmã relatou em oportunidade anterior que o senhor estava um pouco irritado com a demora dela, da sua... Não, eu fiquei preocupado, né? Porque meu filho estava quase para nascer e ela demorou. Parece que teriam discutido e tal, e ela teria saído. Não houve discussão. Porque a Tatiana falou para nós anteriormente. Eu acho que ela deve ter escutado. Ela não falou em briga, mas falou que o senhor estava irritado com a situação. Não, só fiquei incomodado com a demora dela. Ficou incomodado com a demora dela. Isso. Então, pelo que eu entendi, se o senhor não tivesse incomodado com a demora dela e não tivesse bebido, hoje não estaríamos aqui. Isso. Entendi. E aí o Amarildo fala para o senhor que aqueles impropérios, falou novamente, aquilo que não era nenhuma novidade para o senhor, isso, né? E aí o senhor não pensou nos seus filhos, na sua mulher grávida? No dia em questão ali, na hora que ele falou, deu um branco na cabeça. Deu um branco? O senhor costuma ter branco assim, não? Não. Só quando bebe? Não bebo mais, senhor. Ah, não bebe mais? Não. Entendi. Outra coisa, o senhor ficou quantos dias preso por esse crime? Fiquei... No dia que eu me entreguei, foi ouvido e fui liberado. Tu sabe por que foi liberado? Não sei, senhor. Não sabe. A propósito, o senhor foi ouvido lá na presença da delegada de polícia? Fui. Lá correu tudo bem? Tudo tranquilo? A princípio sim. O senhor estava acompanhado por advogado quando foi ouvido? Acho que sim. Lembra quem era o advogado? Não tenho, mas... Mas foi um advogado contratado? Foi um advogado... Foi, acho que minha mãe que chamou na hora. E o senhor foi interrogado quanto tempo depois dos fatos? Foi naquele mesmo dia? Interrogado pela delegada. No mesmo dia. Ah, no mesmo dia. Horas depois ali. Um tempo depois. Entendi. E o senhor estava tranquilo? O senhor lembra que falou para ela? Eu já estava meio com... Me deu um ruim na cabeça na hora que eu soube da morte dele, né? Porque tirar a vida de uma pessoa assim é ruim. Entendi. Então lá na delegacia, ok. Mais uma coisa, o senhor disse que entrou em luta corporal com o Amarildo? Isso. O senhor se machucou? Inclusive eu anotei aqui, porque caiu, nós caímos. O senhor disse que teria caído no asfalto ali. Nós caímos. E aí, o senhor se machucou? Eu ralei só o peito aqui. Ah, ralou o peito? Ralei. Quem cai geralmente cai com a mão. O senhor não caiu com a mão, não ralou a mão? Não. Estranho, o senhor caiu de peito? Ele começou a briga na grama, né, ali, né? Porque na frente da casa dele até o asfalto ali tem uns 2 metros de... O senhor relatou isso para a delegada de polícia? Que tinha ralado o peito? Não. Mostrou para a delegada quando ela perguntou? Não. Por que não? Eu não tenho lembrança dela ter feito essa pergunta para mim. Ela fez, a gente vai apresentar aqui. É que no dia em questão... Ela perguntou, inclusive, se o senhor teria alguma lesão. O senhor falou que não. Você recorda, não? Não recordo. Não se recorda. E o senhor deu chute e soco? Nós saímos na trocação de soco. Não, a pergunta é soco e chute. O senhor não é obrigado a responder, eu sou obrigado a perguntar por dever de ofício. Soco. Deu soco e chute? Foi mais soco. Mas deu chute ou não deu? Trocamos chute também. O senhor lembra em que região do corpo acertou o Amarildo? Era mais nas pernas. O senhor mirou a perna e chutou as pernas? Não, eu lembro que bateu, né? Perna com perna. O senhor acompanhou as inquirições, nós mostramos aqui a foto do Amarildo. O senhor viu o rosto dele? Vi. Como é que o senhor explica aquilo? Ele foi porrado, né? Oi? Foi porrado. Ele caiu no asfalto também umas 2, 3 vezes. E o senhor continuou batendo? Não, eu queria sair dali, mas só que ele grudava em mim. Ah, ele grudou no senhor? Grudou. Entendi. Mesmo o senhor tendo 1,80 e 100 quilos, porque aparece que naquela época o senhor já tinha 100 quilos, ele tinha 1,70 e 70 quilos. Mesmo assim ele grudou no senhor e o senhor conseguiu... Sim, eu queria sair dali, né? O senhor em algum momento procurou, depois do ocorrido, dar um apoio para ele? Tinha gente, já chegou muita gente ali. O senhor saiu daí com medo de apanhar? Saí com medo da turma dele, né? Turma dele ou moradores ali que falavam... Inclusive, chegou a moradores. sua testemunha há pouco disse que gritavam lá para parar. Não, tinha moradores, tinha uns com ele lá também, né? Entendi. E aí o senhor vai para casa de quem? Eu fui até a minha casa e logo depois eu fui para casa do meu tio, né? Por quê?
por causa da aglomeração, né? E por causa da minha O senhor vai até a família ali casa do também. seu tio e o seu tio recebe o senhor ou não? Não, Por quê? porque ele não estava em casa. Mas não estava em casa ou não quis recebê-lo? Não estava. Certo. O senhor, enquanto adolescente, teve algum antecedente criminal, alguma situação enquanto adolescente, alguma prática de ato infracional ou não? Não veio ao caso, né? Como? Oi? O senhor não é obrigado a responder, eu estou perguntando. Uhum. O senhor prefere não responder essa pergunta? Prefiro não responder. Tá certo. Doutor Tiago, agradeço, devolvo a palavra. Pela defesa. Boa tarde, Robson, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Os seus jurados, que, como o doutor juiz falou, que embora julgar o senhor, são 7 jurados. Tudo bem. Então, quando ele te chamou e disse que ele queria comer tua irmã, aquilo veio na tua cabeça, você perdeu, deu uma emoção, Deu perdeu uma a emoção estribeira, e eu é perdi isso? a linha. Isso. E aí na somatória estava embriagado. Tava. Que até o próprio Divaldir disse que viu você bebendo, né? Isto. Que ele dava pra ver lá da casa dele. Na minha casa dava de frente, assim. A visão, né? Tá. Isso emocionalmente você perdeu e Perdi a linha, né, naquele dia. como se fosse uma panela. Você sente como uma panela de pressão. Eu me senti ofendido pela minha irmã, né? É uma pessoa da família da gente, né? A gente se sente ofendido, né, por eles, né? E vai saber também se o cara vai fazer ou não, porque eles sempre estavam ali, na turminha ali, usando droga e bebendo ali. Que desde os 13 anos ele estava fazendo isso aí. Fazia tempo, né? Uma base dos 13 anos, assim, pra frente ali, né? Que a minha irmã começou a andar com nós ali e faz nessa faixa etária. E naquela noite você estourou. Aquela ali foi a gota d'água, né? Quando ele falou assim, deu um branco, né? Perdi a rédea ali. Entendi. E então você não sabe como foi a sequência da briga mesmo? A sequência, exatamente, eu não sei como é que foi. Mas foi, a gente saímos trocando soco, ele me deu soco, chute também. Que foi da esquina, ele foi para lá na casa da frente do Eric, né? Do Ezequiel. Ezequiel. Uhum. Então, essa briga demorou alguns metros, então é isso? Que Isso. o cadáver caiu lá na frente da casa do Ezequiel, né? Isso. Mas por causa da emoção você não lembra, você perdeu a cabeça, não sabe que tipo de soco, pontapé que se deu. Não, a única coisa que eu lembro é que a gente caiu umas 2 vezes ali e depois eu saí daí, né? Umas vezes eu tentei sair antes, né? Só que ele grudava na minha perna. Daí a hora que eu vi mais gente se aproximando ali, eu puxei minha perna com tudo e saí. Ele poderia ter batido da nuca também no asfalto? Bateu. Bateu? Eu acho que bateu, porque ele caiu umas 2 vezes assim. Então você não tinha intenção nenhuma de matá-lo? Nunca, jamais. Foi no momento. Foi coisa de momento. E também de fugir da polícia também, até que você depois foi lá. Eu fui até a saída lá do local, né, por conta da população. Não, entendi. E depois como é que a polícia te prendeu, para os jurados entenderem? Eu me apresentei para eles. Aonde? Na minha casa. Na sua casa? Na minha casa. Que o homem está comendo churrasco. Isto. E até a delegada não quis te prender em flagrante, né? A delegada não. Sabe o porquê? O motivo não? O motivo eu não sei, né? Eu não... Tá, ok. Viu, atualmente você está trabalhando na Casteval, é isso? Trabalho na Casteval. Até você tem vários certificados, esses certificados de curso de... Seria só uma questão de ordem, isso não foi juntado ao... Não. O doutor teve oportunidade de juntar. Não estou perguntando. De forma intempestiva, doutrina e jurisprudência agora. Esse material eu não tive acesso, uma questão de lealdade processual. Eu sei, eu vou perguntar só diretamente, se ele tem cursos. Tenho cursos profissionalizantes. E você trabalha onde? Trabalho na Casteval. Há quanto tempo? Faz 1 ano e 8 meses. E onde que é essa obra? Na Avenida Atual do Túlio, próxima da minha casa. O que é prédio, casa? Estamos construindo centros comerciais. Centros comerciais. Isso. E em 2017 você trabalhava onde? Em 2017 eu trabalhava em um restaurante junto com a minha esposa. Lembra o nome do restaurante? O nome eu não tenho lembrança. Mas era de vocês ou... Não, era uma conhecida nossa. Conhecida da minha esposa, na verdade. Eu entrei lá através dela. Tá.
Você falou que na época a sua esposa estava grávida do primeiro, segundo, terceiro filho. Do último filho meu. Lembra de quantos meses que ela estava grávida? Já estava prestes para ganhar já. Entendi. Então você tem 3 filhos atualmente? 3 filhos atualmente. Pode dizer a idade, se lembrar? 11, outro vai fazer 9 e o outro vai fazer 5 agora em agosto. E o nome deles? Isaac, Israel e Isabela. Entendi. Então você, evidentemente, quando você voltou a si, você se arrependeu do acontecido. Sim. Você o fez por causa da emoção forte que você teve. Sim. Que você tomou as dores da tua irmã, apesar que tua irmã não disse que não. Mas você se sentiu. Eu me senti ofendido por ela, né? Que você também protegia a família. Sim. São irmãs irmãs, não? Não, só somos eu e ela só. Você é o mais velho? Sou o mais velho. Seu pai era vivo na época? Oi? O seu pai, na época, ele morava com vocês? Meu pai não. E a sua mãe? Minha mãe sim. Na verdade nós morava separado, né? Meu pai morava de um lado lá e eu morava junto ali. Tá, então você praticamente sustentava a sua mãe, mais os filhos e a esposa, isso? Isso. E até hoje também assim? Até hoje é assim, só que hoje minha mãe já se juntou com outro e foi, né? Agora é só eu, minha mulher e meus filhos. Entendi. E evidentemente, quando você trabalha numa construtora, você tem que ter cursos, né? Sim. Coisa evidente. Eu fiz cursos no Senai e na empresa mesmo. Ok, não tem emoção. Obrigado. Pelo Conselho de Sentença, alguma pergunta? Só para iniciar o microfone ali, por favor. Eu só queria saber se na hora que aconteceu o fato a vítima estava sozinha. Não estava sozinha. Ok, mais alguém? Não? Tá, então pode encerrar ali, por favor, Álvaro. Doutor Casagrande, de sua parte, podemos? Seria de alguns minutos. Tá ok. Então, jurados, a gente suspende aqui por 5 ou 10 minutinhos, tempo que eu faço leitura. Leitura essa maneira resumida, né, um pouco extenso, mas depois o senhor, Robson da Silva Barbosa, terá acesso na íntegra, se assim desejar. Dessa forma, então, passo direto ao item 2, fundamentação. Ao responder essa série de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, reconhecer o dolo de matar. A linha D, não absolver um acusado. A linha E, não reconhecer a figura privilegiada. A linha F, reconhecer a qualificadora de emprego de meio cruel. Perdão, não reconhecer a qualificadora de emprego de meio cruel. E, por fim, a linha G, não reconheceram também a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Item 3, positivo. Diante do exposto, em atenção ao Conselho de Sentença, julga-se parcialmente procedente a acusação, a efeito de condenar o acusado, Robson da Silva Barbosa, pela prática da conduta prevista no artigo 121, caput do Código Penal, ou, em outras palavras, uma condenação aqui por homicídio simples. Item 4, dosimetria da pena. Eu dispenso a leitura integral de seus fundamentos, passando direto à pena definitiva, a hora fixada em 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Eu dispenso a leitura dos demais itens, deixo consignado apenas aqui que, em função da soberania que se reveste as decisões do Conselho de Sentença, ordena-se o imediato cumprimento da pena, motivo pelo qual, então, se solicita aqui a gentileza que a Secretaria expeça o de prisão e que a Força Policial aqui presente lhe dê também, por gentileza, imediato cumprimento. Curitiba, plenário penal do júri, dia 18 de julho de 2023. Doutor Casagrande, pelo Ministério Público, alguma colocação? Sem requerimentos, obrigado. Ok. Doutores pela defesa, alguma colocação? Não, nenhuma, excelência. Obrigado. Dessa maneira, então, agradecendo aqui a presença de todos, Ministério Público, Defesa, servidores, a escolta policial, o serviço terceirizado, agradecendo de igual forma também a presença do réu, em especial os jurados, e também a quem nos acompanha pela internet aqui presencialmente, e eu, na ausência das considerações do